Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Black Clover, A Besta e a Espada, parte 10. Há séculos atrás, a lua estava cheia e refletia nas águas da pequena aldeia. Muitas pessoas em Aeredale dormiam profundamente ou aproveitavam a noite tranquila e perfeita enquanto humanos e elfos conversavam entre si. Em uma das casas, em particular, uma jovem elfa estava lendo para seu filho, pois o pequeno ouvia bem. Alma gostava disso quando era seu filho Pris, pois ouvia bem. O sapo olhou para a jovem princesa com os olhos cheios de esperança. Alma havia lido: "Oh, por favor, minha senhora. Só um beijo de teus lábios pode quebrar esse feitiço que foi enfeitiçado sobre mim." Os olhos da jovem Prisma brilharam quando ela se sentou para frente enquanto Alma ria e virava a página. E então, a jovem princesa ficou tão comovida com seu apelo desesperado que pegou a criaturinha, levou aos lábios e beijou o sapinho. "O que aconteceu então? O que aconteceu então?" Pris perguntou com ansiedade em sua voz. Alma riu novamente ao virar a página. Em apenas um piscar de olhos, o sapo se transformou em um belo príncipe. Eles se casaram e viveram felizes para sempre. O jovem Pris suspirou de alívio, graças a Deus. Alma logo fechou o livro. "Que bom que você gostou. Este é um dos presentes que seu pai me deu quando nos vimos. Ele disse que o roubou da biblioteca, o que deixou seu avô muito zangado. Ele fez uma cara assustadora como o pai." Pris disse, causando uma boa impressão. Alma riu enquanto fazia cócegas nela, fazendo-a rir. "Pode apostar que sim." O sorriso de Pris logo desapareceu de seu rosto enquanto ela parecia triste, o que sua mãe percebeu rapidamente. "Como é que o pai nunca pode ficar?" Pris perguntou. "Por que ele tem que voltar para a capital?" Alma suspirou enquanto lhe dava um tapinha na cabeça. "É por causa da primeira regra como líder de um país inteiro. E esse é o dever de um rei para com seu povo. Mas eu sinto falta dele." Pris disse enquanto a abraçava. "É muito solitário sem ele." "Bem, só porque ele está fora não significa que ele pare de pensar em nós." Alma disse. "Tenho certeza de que em seu castelo ele também sente nossa falta. Embora, entre administrar um grupo de indivíduos e um país inteiro, existem dois mundos diferentes." Ela logo colocou os braços em volta dela. "Entenda que eles são pessoas que estão em situação pior do que você e eu, e fora desta vila, e até mesmo nos cantos escuros dos outros reinos. Existe uma escuridão ainda maior nos corações de outros. Um que ameaçaria destruir o reino." "Escuridão?" Pris perguntou curioso. "Você quer dizer a magia do pai?" Alma balançou a cabeça. "É um tipo diferente de escuridão. É algo que existe nos corações de outros humanos e até mesmo de nós, elfos." Ela logo ajustou para que Pris estivesse sentado em seu colo. "A escuridão pode ser complicada, você vê, e bastante convincente também. Ela vai tentá-lo com palavras que você gostaria de ouvir e pensamentos que você pode ter tido antes. Ganância, vingança, poder, qualquer coisa desse tipo, na verdade." Pris não pôde deixar de estremecer com isso. "Parece assustador." "Isso é." Alma disse. "Infelizmente são pessoas que cedem a essas tentações. E essas pessoas podem ameaçar o sustento de todos. A capital, as outras aldeias, até mesmo os animais e os espíritos. Como as pessoas más que tentam me levar." Alma apenas acenou com a cabeça. "Mas é por isso que seu pai está lá na capital agora com seu irmão. Ele protege todos das pessoas que foram levadas pela escuridão. Aqueles que foram infectados muitas vezes pensarão na melhor maneira de conseguir o que querem. Querer é machucar outras pessoas. Essa nunca é uma maneira de fazer as coisas. Toda vida deve ser valorizada, não importa quão pequena seja a vida de alguém. Não se preocupe, mãe." Pris disse enquanto olhava para ela com um sorriso. "Não vou deixar a escuridão me tentar. Ajudarei o pai a proteger todos aqui e na capital também." Alma sorriu com o entusiasmo de sua filha ao beijar sua testa. "Eu sei que você vai, minha pequena prímula. Ainda faremos de você um guerreiro." Pris apenas assentiu enquanto ria antes de abraçar sua mãe novamente. SM. Prisma, acorde." Pris soltou um gemido quando ela abriu os olhos, já que a princípio sua visão estava um pouco confusa. Ela se viu olhando por cima do ombro de alguém ao ver que a aldeia estava à sua frente. Ela logo percebeu que estava nas costas de Asta enquanto ele olhava para ela. Ao lado dele estavam Feodora, Karazu, Noelle, Pluck e Magna, pois todos pareciam preocupados. "Ei!" Asta disse aliviado. "Você acordou." Pris gemeu enquanto ela sacudia a estranha sensação confusa que tinha tido. "Ugh, minha cabeça. Parece que abelhas estão zumbindo por aí." "Nossa, você nos assustou." Magna disse, enquanto apontava para Pluck, que estava visivelmente tremendo. "Você quase o fez morrer de medo." Pluck disse enquanto gaguejava. Sim. "Pare com isso." Adeline acrescentou enquanto estremecia. "Qualquer quack." Pris saiu das costas de Asta quando ela quase tropeçou, embora ele a tenha ajudado a se levantar. Adrien estava ao lado dela enquanto permitia que o corpo dela se apoiasse no dele. O que aconteceu?" "Você nos conta." Feodora disse a ela. "Foi você quem nos assustou. Em um minuto você estava resmungando algo que não conseguíamos entender." Noelle disse a ela. "A próxima coisa que sabemos é que você simplesmente desmaiou." Murmurando, Pris disse enquanto balançava a cabeça novamente. "Eu estava resmungando alguma coisa? Seriamente?" Karazu disse, chocado. "Você não se lembra disso?" Pris só conseguiu balançar a cabeça. "Tudo que me lembro é de conversar com Magna. Então estávamos fora de atrevida, e então meu estômago começou a doer e parecia vazio." "Vazio?" Asta e Feodora disseram antes de olharem um para o outro em choque e realização. "Espere, o quê? Todos nós não comemos no almoço antes de vir aqui?" Pluck perguntou. "Sim, você comeu cerca de 12 porções da última vez que verifiquei." Magna disse. Pris balançou a cabeça. Isso não parecia uma fome normal. "Eu acho, é difícil dizer." "É." Todos, exceto Asta e Feodora, exclamaram.
Asta Feodora logo disse suavemente, é como naquela época quando a magia de Noelle. Asta apenas acenou com a cabeça. Definitivamente há algo acontecendo. Ele logo olhou para eles. Vocês não acham que deveríamos contar a eles? Não até sabermos mais sobre o que está acontecendo. Ela disse a ele antes de brincar com a joia no pescoço. Tenho um palpite do que pode ser. Mas honestamente realmente espero estar errada. Mas mesmo assim deveríamos fazer parte de uma equipe. Ele disse a ela, temos que contar a alguém. Feodora viu a expressão em seus olhos enquanto pensava um pouco. Ela logo soltou um gemido enquanto dava um tapa na cara. Droga, você pode ser tão teimoso às vezes. Ela disse, conversaremos sobre isso com Pris esta noite. Avise Karazu. Asta deu-lhe um abraço, quase surpreendendo-a. Obrigado, Feu. Sim, não use isso, Dum. Feodora disse enquanto desviava o olhar envergonhada enquanto o empurrava para fora do abraço. Pris logo olhou para a parede de névoa que estava na frente deles, pois ela não pôde deixar de dar uma olhada curiosa nela. Esta névoa, Pris disse, enquanto se encontrava em uma árvore familiar, olhando para fora dela. Não parece natural. A expressão em seus olhos mudou. Este é o feitiço de alguém, não é? Você tem razão. Magna disse, o mago poderoso deve ter conjurado isso. Não é de ninguém na Vila Atrevida. Deve ser alguém de estatura nobre. Karazu disse, conjurar uma névoa desse tamanho é a única outra explicação. Não se parece em nada com a névoa errante. Asta comentou, mas é bem grosso. Depois que entrarmos, provavelmente não conseguiremos chegar a lugar nenhum. Noelle disse, perderemos o senso de direção e acabaremos vagando por ele. Sim, nada como a névoa errante. Feodora disse, isso não é uma competição. Noelle contou a ela. Feodora apenas ergueu as mãos. Só estou dizendo que quando uma pessoa entra naquele lugar, ela enlouquece e nunca mais retorna à civilização. Dizem que a névoa errante abriga seu medo mais profundo e sombrio. Ela logo acenou, embora você não precise mais se preocupar com isso. Ele desapareceu no segundo em que encontramos o Pris. Espere, Karazu disse, se é para mostrar os medos das pessoas no segundo em que intervém, então você e o outro cara, Yuno, não viram nada? Não, nada disso. Asta respondeu, nem mesmo percebendo que havia uma reação de Pluk. Estávamos bem. Não vimos nada horrível. O Karazu disse, que tal isso? De qualquer forma, Magna disse, uma névoa desse tamanho é ruim. Temos que passar para ver o que está acontecendo. Ele logo se virou para Asta. Ei, você cortou a névoa com sua espada. Coisa certa. Asta disse antes de perceber. Espere aí, isso é uma coisa idiota de se dizer. Ele logo acenou com a mão. Você não pode cortar a névoa com uma lâmina. Você é o denso Dum. Feodora gritou enquanto batia na cabeça dele. Você tem uma espada anti-magia, lembra? Ah, sim, está certo. Asta exclamou enquanto tirava a espada do grimório e ia usá-la na névoa. Você percebeu isso agora? Karazu gritou confuso. Pare de esquecer uma porcaria assim. Feodora gritou. Você está brincando conosco, certo? Pluk perguntou antes de se virar para Pris e perguntar. Diga-me que ele está brincando, certo? Ele simplesmente esqueceu seu grimório? Prisma apenas riu sem jeito, ele pode ser esquecido. Eu posso ver isso. Pluk disse com admiração. Adeline simplesmente disse. Quack. Com um golpe, Asta abriu um caminho para eles enquanto os outros o seguiam ao entrarem na aldeia de Atrevida. Ele continuou abrindo caminho para eles enquanto eles permaneciam perto dele. Pris estava com suas espadas de gancho armadas e prontas enquanto Adrien estava de guarda enquanto rosnava. Pluk tinha seu grimório flutuando ao lado dele enquanto ele tinha uma de suas lâminas em punho, e a espada de Karazu havia sido desembainhada. Feodora manifestou suas manoplas com garras enquanto olhava ao seu redor. Eles com certeza teriam se perdido se Magna não os guiasse, já que ele tinha um mapa mental da vila. Não demorou muito para que a maior parte do grupo ficasse tensa e os espíritos ficassem mais inquietos em torno de Pris e Adrien mostrasse suas garras. Para eles agirem desta forma, Pris pensou, deve haver algo perigoso à frente, ou algo terrível aconteceu. Deveríamos estar perto da praça agora. Magna disse, mas esta magia ficou mais forte. Karazu finalizou. Pluk acrescentou, esteja em guarda. Seu grimório brilhou e ele pegou uma de suas espadas características Katajiri. Asta sempre em frente, Magna disse a ele, mas tenha cuidado. Sim, senhor. Asta disse. Prisma, Magna disse, vamos entrar na praça, levante o capuz. Pris assentiu enquanto puxava o capuz sobre a cabeça enquanto os pequenos espíritos se refugiavam dentro de seu manto e jaqueta enquanto alguns dos maiores se tornavam transparentes. Asta logo abriu caminho assim que o último ficou invisível. Logo à frente, eles viram que havia uma multidão de pessoas reunidas em um só lugar, parecendo aterrorizadas e orando. Eles logo olharam para cima enquanto seus olhos se arregalaram ao perceber o porquê. Lá, eles viram fragmentos de gelo pairando acima deles e pareciam estar tremendo. Então veio uma voz. Esta é a sua execução. Logo, os cacos de gelo vieram em direção às pessoas, fazendo-as gritar. Não! Prisma exclamou. Magna e Feodora agiram rapidamente. Ela saltou alto no ar e cortou os cacos de gelo para metade da multidão enquanto Magna preparava um feitiço. Tiro Sater explosivo. Em um piscar de olhos, os fragmentos de gelo se quebraram e transformaram o gelo em nada mais do que névoa. Toda a multidão se recuperou e olhou para ver o tipo de túnica que usavam, pois uma sensação de alívio tomou conta deles. Os Cavaleiros Mágicos. Eles vieram para nos salvar. Obrigado, senhor. Magna, é você? Magna logo se aproximou de duas crianças pequenas com as quais ele estava familiarizado pelo que o grupo sabe. Usuário. Magna disse. O que aconteceu aqui? O menino chamado Nick começou a chorar porque não conseguia falar.
Não demorou muito para que Pris sentisse um frio repentino no ar quando os pequenos espíritos em seu ombro começaram a sussurrar em seu ouvido. De dentro da névoa, ela viu uma figura familiar, alta e esbelta, vestida com um manto escuro com caveiras encharcadas de sangue e seu colar, já que seu rosto estava coberto, pois tudo que ela conseguia ver eram olhos vermelhos nas sombras do capuz. Nas costas deles estava o que era uma longa espada de 2 gumes com gravuras, embora ela não conseguisse entender as palavras, e ainda assim reconheceu os caracteres. Eles seguravam o que parecia ser uma lanterna que não parecia acesa em sua mão pálida e emancipada. O espírito da morte. Pris disse suavemente, pois havia chamado a atenção de Asta, Feodora, Karazu e Noelle. Você acabou de dizer o que eu acho que você disse? Asta disse, um pouco chocado. O espírito da morte se curvou em direção a ela enquanto Pris repetia. Há um espírito da morte aqui. Asta e Feodora olharam para onde estavam os olhos de Pris e viram um espaço vazio. Mas não há nada lá. Feodora disse. Isso é porque ela é uma exceção para eles. Pluk disse a eles. Ela foi tocada por um espírito quando era um bebê, então ela atrai todos os tipos de espíritos raros. Embora isso também signifique que ela pode ver aqueles que guiam as almas para o além e às vezes, ele estremeceu, os maus vêm também. Você quer dizer, Noelle disse enquanto tremia um pouco, ela pode falar com eles também? Pluk disse a ela, não, e espero em Deus que um dos maus nunca apareça em nosso caminho por nossa causa. Por que alguém estaria aqui então? Karazu perguntou. São apenas 2 respostas. Pluk disse a ele, ou eles esperam que a morte chegue a alguém ou, alguém já morreu. O prisma logo terminou, o que fez seus olhos se arregalarem. Ela viu o espírito da morte se ajoelhar diante de alguém enquanto segurava a lanterna perto deles, pois era onde a maioria das pessoas se reunia. Ela se moveu no meio da multidão enquanto soltava um suspiro suave que chamou a atenção de Magna. Seus olhos se arregalaram em choque ao ver que era um velho conhecido com um ferimento na lateral do corpo. Seu rosto havia perdido a cor quando seus olhos estavam fechados. Os olhos de Pluk também se arregalaram. Espere, isso é. Velho Sei. Magna exclamou. Ele correu para o seu lado quando começou a sacudi-lo. Velho Sei. Velho Sei, acorde. Pris observou enquanto a mão do espírito da morte passava por Magna e entrava no peito de Sei. Em apenas alguns momentos eles tiraram o que parecia ser uma chama cinzenta e opaca na palma da sua mão. A lanterna se abriu quando eles colocaram a chama dentro antes de fechá-la no momento em que o fizeram. A chama cinza se transformou em azul, e ela viu que um homem apareceu ao lado deles, da mesma cor da chama, pois parecia ter um sorriso aliviado. O espírito da morte permaneceu enquanto eles levavam a lanterna com eles antes de desaparecerem na névoa depois de curvarem a cabeça para o prisma novamente enquanto ele guiava o homem através dele. Embora ela pudesse ver, ele baixou a cabeça também e lhe deu uma piscadela. Embora Pris tivesse apenas sorrido em saudação, seu olhar se suavizou ao saber o que isso significava, tendo visto isso muitas vezes antes, quando colocou a mão no ombro dele. Magna, me desculpe. Não, Magna disse percebendo. Não pode ser. O prefeito. Um dos cidadãos disse em lágrimas. Ele tentou nos proteger. Vovô, Nick soluçou. Os cavaleiros mágicos vieram. Suas orações foram atendidas. Os outros não puderam deixar de lamentar silenciosamente enquanto Asta cerrava os dentes. A expressão de Karazu endureceu quando ele olhou em uma determinada direção enquanto seu aperto em sua espada aumentava, o que os outros rapidamente perceberam. Ei! Ele gritou, acho que você é o idiota que começou toda essa confusão. O grupo logo se virou ao ver um homem sentado em uma parede quebrada. Ele parecia magro, o que se percebia pelo tom de seu rosto, e também tinha um queixo grande. Além disso, ele tem cabelos grisalhos curtos penteados para trás. Uma de suas características mais proeminentes é a cicatriz no lado direito da testa, que se estende por todo o rosto até a bochecha esquerda. Ele usava uniforme militar, que também é usado por seus 3 subordinados que estão ao seu lado. Um macacão preto cobre todo o seu corpo com 2 cintos amarrados no pescoço. Além disso, ele usava uma camisa azul clara com mangas na altura dos cotovelos que se estendiam até os joelhos. A camisa também tem uma capa curta que cobre apenas a região do peito. A capa tinha enfeites circulares na circunferência e capuz e calçava um par de botas pretas. Ele também usava um cinto de 3 vias, amarrado em seu torso. Além disso, ele usa mais 3 faixas pretas na cintura, onde também tinha uma bolsa que guardava seu grimório. Ele segurava um relógio de bolso prateado enquanto parecia estar contrariado. Como você ousa me atrasar? Ele lhes disse, vocês serão executados em 10 segundos. Ele havia pegado seu grimório quando um grande pedaço de gelo se formou na frente dele, o que fez o grupo se encolher de medo, pois deu a todos os outros pouco tempo para reagir. Imediatamente Asta agiu enquanto desembainhava a espada, antes de soltar um grito e cortar o grande fragmento em 2, o que deixou a multidão maravilhada. Ele caiu no chão bem na frente do mago enquanto olhava feio. Eu não vou te perdoar por isso. Ele disse ao mago, como você pôde fazer algo tão cruel? Quem diabos são vocês? Nenhum dos magos parecia ter uma resposta, pois apenas parecia ter ficado ali sentado calmamente, o que parecia ter apenas irritado os cavaleiros mágicos. Eles não parecem ser espiões do reino Diamond ou dos bárbaros daqui que destroem a vila. Magna pensou, quem diabos são esses caras? Não me lembro de ter ouvido nada sobre a aparição de cavaleiros mágicos. Um dos magos disse, eles poderiam estar em uma missão não oficial? Como eles passaram pela barreira enevoada? Outro perguntou. O homem logo se levantou enquanto olhava para eles, os touros negros, hereges grosseiros que não se encaixam no resto dos cavaleiros mágicos. Lidar com eles seria uma perda de tempo. Ele olhou para o relógio. 5 minutos, vamos nos livrar dos aldeões inúteis que não sabiam de nada e procurar o que viemos buscar aqui. Não me ignore. Asta gritou enquanto atacava. Ei! Feodora gritou enquanto atacava o homem com o relógio enquanto ela estava logo atrás dele. Não guarde toda a diversão para você mesmo, Dundum. Asta Feu não.
Prisma gritou. Névoa mágica, um dos magos disse. Redemoinho de névoa ilusória. Ei, olhe lá. Pluk gritou. A névoa de repente envolveu Asta e Feodora, fazendo o grupo ofegar. Acho que eles ignoraram você completamente. Karazu disse para Pluk. Pluk não pôde deixar de dizer irritado. Sim, posso ver isso, capitão, óbvio. Ele pegou seu grimório enquanto usava Sword C. Espere. Pris disse a Pluk enquanto ela segurava seu grimório. Eles vão ficar bem. Você é um tolo em pensar que poderia chegar perto de Lord Helf tão facilmente. O mago disse. Perca-se na névoa. Pense de novo, idiota. Asta e Feodora atravessaram a névoa aparentemente quebrada. O quê? O mago exclamou. Magia de gelo, Feodora disse enquanto o gelo formava o que parecia ser a cabeça de um leão, roar de leão. Ele logo disparou um raio azul familiar em direção ao homem, derrubando-o e a outros dois instantaneamente. Aquele garoto cancelou a magia. O mago exclamou. Não deveríamos deixá-lo chegar perto. O outro disse. Esse tipo de magia, o homem Helf disse, olhando para Feodora em particular. Ele notou o amuleto que estava pendurado no pescoço dela, ao reconhecer o símbolo. Você é da família assassino nobre do reino Diamond? O que é uma sujeira como você fazendo aqui com os cavaleiros mágicos? Oh, sujeira! Feodora disse com um falso suspiro de dor, como se eu nunca tivesse ouvido isso antes. E para que conste, o que estou fazendo em Clover não é da sua conta, relógio. Relógio? Helf disse, confuso. Ei, Asta disse, eu fiz uma pergunta. Por que você está tentando matar esses aldeões? Essas pessoas não fizeram nada de errado. Pris acrescentou. Você não tem o direito de realizar uma execução. Helf logo se levantou. Este mundo está dividido em diferentes regiões. O reino nobre onde vive a realeza, o reino comum onde vivem os plebeus e o reino abandonado. O que você está dizendo? Pluk disse. Vila Atrevida está dentro do reino abandonado. Helf disse a eles. A maioria dos que habitam este lugar são uma raça inferior que só pode usar magia para realizar suas tarefas diárias. Todos eles são feras estúpidas. Eu estava apenas tentando me livrar deles. Isso pode roubar nosso precioso tempo. Estúpido. Prisma disse chocado. Bestas? Asta disse. Oh, você não foi simplesmente lá. Feodora disse com um grunhido. Seu bastardo. Karazu disse enquanto sentia seu braço latejar. Todos vocês, Helf disse. Vocês só entraram em um esquadrão de cavaleiros mágicos porque tinham poder mágico suficiente, não é? Vocês só estão tentando salvá-los porque é sua missão. Bestas para você, não é? Isto é errado. Pris disse de repente, chocando a todos pelo tom que ela falou. Ela logo se adiantou quando seu olhar mudou. Tudo que você acabou de dizer, não está certo. Não importa se eles têm magia mais fraca ou não. Eles ainda estão vivendo H. Ela se conteve enquanto olhava para a multidão antes que ela voltasse, gente. Pessoas inocentes com famílias que estão assustadas e aterrorizadas agora. O que é algo que eu não vou tolerar. Ela logo apontou suas lâminas para Helf. Eu sou uma pacifista por natureza, mas uma guerreira de nome. Feodora, Karazu e Noelle olharam especialmente para Pris simplesmente chocados. Asta, por outro lado, olhou para ela com apenas admiração. Helf suspirou enquanto manifestava sua magia para ela. Que perda de tempo. Pris se preparou antes que Asta logo se adiantasse e apontasse sua espada para ela. Ela está certa. Ele disse. Ela está absolutamente certa. Além disso, essas feras estúpidas que você as chamou são as pessoas que nós devemos proteger. Então essas feras imundas são valiosas para você. Ele disse antes de dividir o gelo em pingentes de gelo em direção a eles, fazendo-os ficar em guarda. Junta de doce. Prisma exclamou. Não se preocupe. Asta disse. Posso acertá-los bem. Eles logo foram levados de volta quando Asta e Pris foram cegados por uma repentina explosão de névoa que levou todos de volta. Eles logo perceberam que estavam em um tornado de névoa antes de se desviarem dos fragmentos de gelo. Asta, Prisma, Feodora exclamou antes de ser atingida por um dos magos. Karazu estalou a língua antes de correr na direção onde Feodora estava. Ei, ele disse a Pluk, eu a peguei, pegue-os. Pluk acenou com a cabeça enquanto dizia enquanto seu grimório flutuava ao lado dele, magia de criação de espada, borda do furacão. Ele sacou uma espada com um padrão de vento em sua grande lâmina e avançou enquanto atingia o tornado de névoa com sua lâmina, apenas para ser empurrado para trás. Pluk estalou a língua antes de assobiar, sinalizando para Adeline jogar sua vassoura para ele enquanto ele voava no tornado de névoa em direção ao centro. Lá ele viu Asta e Pris parados de costas um para o outro enquanto lutavam para destruir cada pingente de gelo que aparecesse em seu caminho. Embora todos eles tenham perdido, acabaram sendo arranhados, fazendo-os gritar de agonia. Pluk pulou de sua vassoura enquanto sua lâmina brilhava em azul claro, enquanto ele girava enquanto refletia cada um deles enquanto gritava SHIA. Quando ele atingiu o gelo, o vento começou a seguir enquanto eles refletiam de volta para os usuários, fazendo-os gritar de agonia ao atingir seus braços. Asta não pôde deixar de assistir com admiração enquanto seus olhos brilhavam quando ele disse tão legal. Noelle zombou ao dizer mostre-se. Obrigado, Plu. Pris disse, sem perceber que seu capuz estava torto devido ao tornado de névoa. Pluk disse sem perceber, pois tinha um sorriso confiante, não se preocupe. Os olhos de Helf se arregalaram ligeiramente quando ele percebeu o que havia acontecido com a jovem garota de cabelos prateados assim que ele se recuperou. Ele viu que ela tinha pequenos pontos na orelha no momento em que arrumava o capuz, assim como um animalzinho forte que estava curando o ferimento em seu pescoço. Aquela garota, Helf pensou enquanto ela se arrumava escondendo as orelhas e o pequeno espírito antes de se virar para os magos e segurar suas armas, ela poderia ser. Feodora rolou no chão quando quase foi atingida pela magia do mago. Ela foi capaz de se firmar enquanto rapidamente formava uma parede de gelo antes de ser atingida por um de seus ataques no último segundo, embora não antes de ela ter recebido uma parte de um ataque.
Feodora gemeu ao ver que havia um novo ferimento em seu ombro. Droga! Saia e morra sua escória de diamante. O mago gritou que parecia estar usando uma magia baseada em aço. Pare de se esconder como um covarde. Eu sou o covarde? Feodora gritou enquanto estava encostada na parede. Não fui eu quem decidiu matar os inocentes. Feodora logo pegou seu grimório e logo percebeu que seu amuleto começou a piscar. Vamos, trabalhe comigo, droga. Ela disse enquanto tentava se concentrar. Não comece comigo agora. Feodora foi agarrada pelo que parecia ser uma mão de metal antes de ser presa contra a parede. De repente, ela se viu sendo arrastada por ele, pois podia sentir alguns dos pequenos cacos quebrando o gelo. Ela quase se viu sendo arrastada em direção ao homem antes. Magia de maldição corte contra golpe. Um raio de luz roxo quebrou a mão de metal que pegou o mago de surpresa. Não demorou muito para que ele sentisse um pé no rosto enquanto Karazu segurava sua espada. Você está bem? Ele disse para Feodora. Feodora apenas sorriu. Eu poderia ter lidado com isso. Karazu apenas zombou enquanto apontava sua lâmina para o homem enquanto preparava outro feitiço. Seu maldito ladrãozinho. Ele disse. Você vai pagar por isso. Veremos. Karazu disse antes de preparar seu feitiço enquanto girava sua espada. Magia de maldição fúria do gato preto. Logo, uma série de luz roxa familiar em forma circular voou em direção ao mago com um uivo e uma carranca. Ok. Com apenas um golpe de espada, ela voou em direção a ele e atingiu o mago, embora ele não pudesse sentir nenhuma ferida aberta. O mago disse com confiança, você errou, ladrão. Eu nunca sinto falta. Karazu disse com um sorriso enquanto o persuadia a ir buscá-lo. Ele rosnou enquanto dizia, por que você? Ele estava prestes a lançar um feitiço apenas para seu braço direito tremer de dor enquanto ele gemia. Meu braço! O mago exclamou. O que é isso? Uma cãibra. Ele tentou atacá-lo apenas para escorregar e quebrar o joelho, fazendo-o gritar. GAH. O que você fez, pirralho? Tirei toda a sua sorte e agora você ficou com todas as coisas ruins. Karazu disse a ele, não vai durar muito, mas será tempo suficiente para eu chutar sua bunda. O mago rosnou, não me subestime. Ele disparou um ataque de gelo em Karazu ou assim ele pensou quando atingiu uma árvore antes de refletir de volta para ele, atingindo sua outra perna. O mago gritou quando caiu de lado. Karazu logo girou sua espada. Enquanto ele estiver infectado com aquele feitiço, eu ficarei bem por enquanto. Ficarei bem, ficarei bem. Karazu logo atacou o mago enquanto ele preparava outro feitiço. Ele deslizou por baixo das pernas antes que pudesse tentar atacar enquanto o esfaqueava bem no joelho, fazendo-o gritar ao removê-lo. Ele chutou o mago com força no rosto, fazendo-o tropeçar. Esse garoto. O mago amaldiçoou antes de obter seu grimório, magia metálica lança de ferro. Uma lança logo voou em direção a Karazu, pois ele conseguiu se esquivar com facilidade, embora uma segunda lança tenha vindo em sua direção. Espelho destruidor de magia de maldição. Karazu balançou sua espada como um morcego enquanto enviava a lança de volta para o mago. Ele mal conseguiu se esquivar quando tropeçou em si mesmo. Karazu logo sorriu antes que sua lâmina brilhasse roxa novamente. Enquanto o homem se recuperava, magia de maldição chovendo sal. Ele esfaqueou o chão quando começou a formar rachaduras ao redor do mago. O mago soltou um grito ao cair em um buraco feito com a essência de sua magia. Uau! Feodora disse admirada. Karazu deu um sorriso confiante ao dizer ao mago, eu te disse. De repente ele sentiu uma pontada de dor no braço direito. Ele soltou um grito quando largou a espada e caiu de joelhos. Feodora pensou que ela estava imaginando, mas ela poderia jurar que viu algo se movendo bem debaixo das bandagens que cobriam toda sua mão. Karazu! Feodora exclamou enquanto corria para ele. No momento em que Feodora se aproximou dele, ela sentiu uma presença familiar e sinistra vindo dele. Seus olhos se arregalaram ligeiramente quando ela olhou para o braço direito dele, sabendo muito bem onde ela havia sentido esse tipo de presença antes. Por um momento, ela se viu sozinha em uma sala com um monstro mostrando os dentes, pois eles tinham olhos azuis gelados. Santo, Feodora disse chocada, você é? Onde está sua coragem, garoto? O mago disse com orgulho enquanto flutuava para fora do poço. Besteira! Feodora exclamou antes de pular para trás enquanto levava Karazu com ela. Ela podia sentir a magia do mago crescendo constantemente. O inferno? Ela pensou, não era nada assim antes. Porque a magia dele está ficando mais forte. Vamos, achei que você fosse me dar uma surra mais rápido. O mago gritou, parece que a dama da sorte está do meu lado agora. Magia metálica barragem da donzela de ferro. Feodora viu um conjunto de lanças cercando-a quando viu que não havia saído à vista. Covil do gato mágico do gelo. Ela colocou ambas as mãos no chão e ao redor dela e Karazu formaram uma cúpula feita de gelo enquanto as lanças caíam sobre eles. Apenas alguns deles conseguiram passar. Asta e Pris logo perceberam isso no momento em que uma das lanças perfurou o topo. Feu! Ambos exclamaram antes de correrem em direção a ela. No entanto, magia composta de gelo e névoa, gaiola de gelo sem fim. Todos foram levados de volta quando uma nuvem gigante de névoa cercou a multidão, fazendo-os pular quando Asta e Pris puderam ver que ela os havia cercado. Pluck, Magna, Noelle e Adrien por todos os lados. Você acha que pode proteger essas feras agora? Helf disse, não gosto muito do termo, gradualmente. Mas parece que será mais eficaz. Os fragmentos de gelo logo vieram em direção a eles quando Asta e Pris começaram a quebrar os pingentes de gelo junto com Pluck e Adrien, que pareciam tê-los explodido. Embora Helf parecesse um tanto impressionado ao ver que Asta foi capaz de mandar os pingentes embora, o grupo respirou aliviado ao conseguir parar os cacos de gelo. Parece que você não pode apenas negar a magia, ele disse, mas você pode mandá-la de volta também. Mas isso não é suficiente para eu me derrotar. Fora da névoa eles viram múltiplas lanças de gelo que não puderam deixar de chocá-los. Bem, Helena, Prisma exclamou em estado de choque.
Mas isso não é suficiente para me derrotar. Helf disse, as lâminas de gelo virão uma após a outra. Agora tente protegê-las. As lanças de gelo vieram até eles voando por todos os lados quando começaram a se mover ainda mais rápido. Não adianta. Pris exclamou, antes de se sentir ferida. Não posso continuar assim. Luke acrescentou enquanto praticamente agitava os braços, droga. E agora? Apenas continue assim. Magna disse a eles, não parem. Embora ele não pudesse deixar de cerrar os dentes enquanto continuava usando seu fogo, droga. Será necessário tudo o que temos para proteger os aldeões. Sem mencionar que estou no meu limite e Feodora e Karazu estão em eles próprios um picles. E eles têm caras que estão no mesmo nível de um cavaleiro mágico e aquele líder ainda está escondendo seus verdadeiros poderes. E se eles descobrirem que Pris é a princesa, então estamos realmente ferrados. É uma missão e tanto para esses novatos. Isso definitivamente não é bom. Mas eu não posso desistir. Magna logo disse em voz alta, eu sou um homem de verdade. Magna logo lançou outra saraivada de chamas em direção às lanças de gelo enquanto elas se separavam. Acontece que eu também sou um humilde plebeu. Vou proteger todos vocês. A multidão não pôde deixar de parecer aliviada com isso enquanto Magna continuava seu ataque. Eu me pergunto quanto tempo você vai durar. Helf disse. Helf foi levado um pouco para trás quando uma esfera de água veio em sua direção, embora em vez disso tenha voado na outra direção, o que não pôde deixar de irritá-la. E pensar que um de vocês aqui não consegue controlar a magia dela, Helf disse, acho que os touros negros estavam realmente desesperados por seus membros. Pris não pôde deixar de estremecer com isso quando sentiu algo disparar em sua cabeça. Por um momento ela se viu de volta a um cenário semelhante com seus conselheiros, pois podia ouvi-los conversando sobre seus pais. Luke, por outro lado, falou que pensava enquanto gritava com Helf. E o que faz você pensar que é melhor atacar todas essas pessoas inocentes? Sua lâmina brilhou enquanto ele gritava, magia de espada, origem flash, vento. Ele lançou seu ataque em Helf apenas para ele usar sua magia para bloquear. Luke estalou a língua enquanto o atacava e acrescentava, pessoas como você me deixam doente. Helf apenas suspirou ao dizer, honestamente você não deveria falar. Um membro da realeza como você deveria cuidar da própria vida. Ele lançou seu ataque em Luke, dando-lhe um corte no braço esquerdo. Luke, Magna gritou. Pris logo ouviu algumas pessoas gritando de dor. Quando ela olhou para trás viu que havia feridas recentes em seus ombros e braços. Seu olhar se suavizou antes que ela olhasse para os pequenos espíritos que estavam logo acima de sua cabeça e eram transparentes no momento em que falavam com ela. Com isso, ela pensou em apenas uma coisa enquanto olhava para as pessoas novamente, antes de olhar para Noelle. Para grande surpresa de Asta, Pris jogou suas espadas de gancho para baixo enquanto tirava seu grimório. Pri? Asta disse. Prisma, o que você está fazendo? Magna começou a dizer, eu também disse para você não. Noelle. Pris logo disse quando a expressão em seu rosto mudou. Noelle pulou um pouco com o tom, mas percebeu que seu olhar estava misturado com preocupação, medo e ainda assim. Estranhamente, ela podia ver raiva. Todos aqui em Atrevida, todos os amigos de Magna, Pris disse, abrindo uma certa página de seu grimório. Estou contando com você para protegê-los. O quê? Noelle disse chocada. Luke gritou confuso. O que você? O grimório de Pris logo flutuou em sua mão enquanto brilhava com um brilho estranhamente vermelho. Asta pôde ver que seus olhos mudaram para aquela cor branca familiar. Sombras, ela logo falou, revele sua forma. Em apenas 4 palavras, todos ficaram chocados quando a foice apareceu em suas páginas e Pris a pegou, o que surpreendeu Helf e os outros magos. Que diabos? Um mago gritou, uma foice? Ela tem uma maldita foice? Outro exclamou. Espere, Asta pensou enquanto se lembrava de quando ela estava em transe. Foi como quando ela estava em transe. Ela só trouxe aquela foice só de dizer isso? Não será suficiente. Helf disse enquanto apontava algumas das lanças de gelo para Pris. Logo voou em sua direção, embora ela tivesse se posicionado. Ela segurou a lâmina para baixo enquanto a segurava na parte inferior central do cabo e seus pés estavam igualmente separados, o que chocou Asta, Noelle, Magna e especialmente Pluck. Pluck disse percebendo, essa técnica. Não me diga que isso é. Uau! Asta disse. As lanças de gelo voaram em sua direção enquanto Pris corria em direção a elas. Ela logo preparou a lâmina e soltou um grito de guerra. Com apenas um golpe ela cortou o gelo. As lanças foram cortadas em 2 antes que o gelo virasse pó. O que? Helf disse, chocado. A poeira logo voou para a foice quando Pris sentiu uma onda repentina em seu corpo. As veias de seus braços pareciam ter brilhado um pouco antes que a sensação desaparecesse. Pris podia sentir algum tipo de poder passando por ela, já que seu batimento cardíaco parecia ter acelerado tanto quanto ela podia sentir. Aquela arma e grimório. Helf disse, quem é você? Eu sou Prisma dos Touros Negros. Prisma disse enquanto parecia ter uma expressão de determinação e raiva. E eu não vou deixar você machucar mais uma alma. Pris logo atacou os magos quando eles começaram a manifestar mais lanças de gelo em sua direção. O Prisma apenas cortou mais deles quando eles viraram pó e sua arma finalmente o absorveu e entrou em seu corpo. Embora para aqueles que ela perdeu, isso só acabou abrindo mais algumas feridas, forçando-o a ficar de joelhos. Prisma! Asta exclamou. É inútil continuar a proteger essas feras. Helf disse a ela, se você e seus camaradas decidirem partir, eu deixarei você viver. No momento em que outro grupo veio em sua direção pronto para acertá-la nas costas, embora Asta tenha sido rápido em ajudá-la. Como inferno vamos sair? Asta gritou quando começou a apoiá-la. Um homem de verdade não abandona ninguém. Magna gritou quando ele começou a usar sua magia de fogo nas lanças de gelo. Pris não pôde deixar de dar um pequeno sorriso antes de continuar a atacar os magos enquanto ela e Asta cortavam a barragem. Noelle não pôde deixar de observar seu corpo tremer ligeiramente com o que estava acontecendo. Mas, ela começou a pensar, eu sou da realeza. E ela também.
Se ela tivesse sua magia, ela e eu seríamos os mais poderosos do que qualquer outra pessoa aqui. E ainda assim, estou apenas o segurando. Até mesmo Sua Alteza, embora pelo que me disseram, ela perdeu sua magia. Conto com você para protegê-los. Sua Alteza não pode estar falando sério. Noelle pensou, não posso proteger ninguém. Não há razão para eu estar aqui. Ela não pôde deixar de pensar no que Helf lhes ofereceu agora há pouco. Se você e seus camaradas decidirem partir, eu deixarei vocês viverem. Noelle não pôde evitar começar a pensar 2 vezes enquanto olhava para o chão. Isso mesmo. Ela pensou enquanto começava a voltar, eu sou da realeza. Não deveria morrer em uma vila como esta. Eu deveria apenas Noelle de repente sentiu algo puxar a barra de sua roupa. Ela viu que era de uma criança, seus olhos pareciam implorar enquanto ela chorava. Por favor, senhorita Cavaleiro Mágico. A garotinha implorou. Por favor, salve-nos. Os olhos de Noelle se arregalaram ligeiramente quando ela olhou nos olhos da criança suplicante. Noelle. Ela logo ouviu Pris gritar enquanto olhava em sua direção. Pris se virou para ela com uma expressão de encorajamento em seus olhos. Você consegue fazer isso. Eu acredito em você. Os olhos de Noelle se arregalaram antes que sua expressão mudasse de medo para determinação. Sua Alteza confia em mim. Esta garotinha está me pedindo ajuda. Seu grimório logo começou a brilhar. Vou protegê-los. O grimório logo virou para uma nova página de seu livro quando ela foi levada de volta ao velo. Novas palavras começaram a ser escritas quando quase todo mundo ficou cego por uma luz azul. Não tem como posso correr agora. Noelle logo colocou ambas as mãos no chão e antes que alguém percebesse, uma parede de água começou a se formar ao redor de todas as pessoas da vila e ao redor de Pris, Asta, Magna e Pluk. As lanças de gelo atingiram a parede de água, mas acabaram se despedaçando no instante em que tentaram passar. Noelle logo se levantou do chão, quando a expressão em seu rosto mudou. Eu vou protegê-los, sou da realeza, ela disse, e membro dos Touros Negros. Não tem como posso correr agora. Noelle logo colocou ambas as mãos no chão e antes que alguém percebesse, uma parede de água começou a se formar ao redor de todas as pessoas da vila e ao redor de Pris, Asta, Magna e Pluk. As lanças de gelo atingiram a parede de água, mas acabaram se despedaçando no instante em que tentaram passar. Noelle logo se levantou do chão, quando a expressão em seu rosto mudou. Eu vou protegê-los, sou da realeza, ela disse, e membro dos Touros Negros. Helf apenas estalou a língua enquanto enviava mais ataques contra eles, embora tenha acabado sendo o mesmo resultado de antes. Noelle sorriu com confiança. Acho que você não é tão durão, afinal. Noelle, Pris disse finalmente, ela sorriu antes de se virar para Helf, pois tinha a mesma aparência de Asta. Pluk ficou completamente pasmo com esse novo feitiço, embora tenha virado a cabeça e disse bufando, sorte de iniciante. Noelle disse envergonhada. Ei, senhora Noé. Magna disse com um sorriso, bom trabalho. Eu sabia que você tinha isso dentro de você. Noelle ficou em choque com todos os elogios, embora dissesse também bufando. Bem, afinal, sou a realeza. Adrien não pôde deixar de dar uma lambida em Noelle, pois isso a fez pular um pouco. Ela disse, percebendo quão feliz ele parecia. Obrigado? Helf foi surpreendido por esse tipo de feitiço, pois não era nada parecido com o que ele tinha visto antes. O que é esse poder mágico? Helf disse. Asta e Pris de repente atravessaram a parede de água enquanto voavam em direção a Helf, surpreendendo a todos. Eu não tenho nenhum poder mágico. Asta havia dito. Perdi minha magia há não muito tempo. Prisma disse. Mas vamos te chutar. Ambos gritaram em uníssono antes de atingirem Helf ao mesmo tempo, com Asta acertando-o com a frente da espada e Pris acertando-o com a ponta de sua foice. A maioria deles ficou em estado de choque ao ver que Helf começou a tossir sangue. No entanto, ambos ficaram surpresos quando viram sorrir. Asta, Prisma, Pluk exclamou, seus pés. Asta e Pris olharam para baixo e viram o que parecia ser uma encosta de gelo que chocou os dois. Quando isso chegou aí? Pris exclamou em sua cabeça, não me diga. Ele deve ter quebrado nosso impulso ao nos fazer escorregar naquele caminho de gelo. Asta concluiu. Embora sua espada possa negar a magia, Helf disse a Asta em particular, parece que você não passa de um mero humano, afinal. Ele caiu de pé, antes de seu grimório virar para uma determinada página. Agora, ele disse olhando para Pris em particular, é a minha vez. Com um golpe de mão, uma das geleiras de gelo foi enviada em direção ao prisma. Atenção! Asta exclamou enquanto a empurrava para fora do caminho. Seus olhos se arregalaram de horror quando ela viu que o gelo havia perfurado o estômago de Asta, fazendo-o cair de costas quando Pris conseguiu pousar. Asta! Ela exclamou preocupada enquanto corria para o lado dele. Ela começou a sacudi-lo suavemente tentando fazê-lo acordar. Ela não pôde deixar de chorar de preocupação e medo. Asta! Asta! Por favor, abra os olhos. Asta! Magna gritou. De jeito nenhum. Noelle disse chocada. Que ele durma por toda a eternidade. Helf disse enquanto dissipava o gelo e deixava Pris praticamente em lágrimas. Pluk rosnou segurando sua espada enquanto dizia. Você. De repente, Helf pôde sentir o que parecia ser uma explosão de magia que parecia ter surpreendido seus subordinados e quase dissipado a cúpula de água de Noelle. O que? Noelle exclamou. E agora? Pluk reconheceu imediatamente o tipo de magia que ele estava sentindo. Não. Não pode ser. Como é isso? Não me diga que isso é. Magna disse chocada. Helf olhou e viu que a cúpula de gelo que estava por perto havia sido quebrada em 1000 pedaços e o mago que estava atacando Feodora e Karazu havia sido jogado contra um prédio próximo.
A fonte de tudo isso veio da própria Feodora. A franja de seu cabelo tinha uma mecha branca familiar, enquanto seus olhos eram de um azul cristalino familiar, já que uma presa foi vista no canto da boca enquanto ela rosnava. Uma aura ameaçadora podia ser vista vindo dela e até mesmo seu grimório e aura emitiam uma aura roxa familiar. Desgraçado, ela disse com um grunhido enquanto seu olhar parecia ter se intensificado. O que você pensa que está fazendo com Asta? Oh droga, Karazu disse enquanto ainda segurava seu braço direito. Feodora? Noelle disse chocada. Espere, o que é essa mana? De onde ela vem? Essa mana. Helf disse, isso não pode vir de você, escória de Diamond. Fúria magia de gelo, Feodora disse antes em quase um instante. Ela estava de repente na frente de Helf antes que ele pudesse piscar. Ataque do tigre. Helf de repente se viu quase voando para um dos prédios próximos quando Feodora o chutou com tanta força, quase quebrando seu braço quando ele tentou bloqueá-lo. Santo! Magna exclamou, ela não era assim antes quando chegou aqui. Noelle disse chocada. Como ela chegou tão rápido? Luke exclamou enquanto seu queixo caía. Sério? Que tipo de amigos o Pris está fazendo? Fúria magia de gelo rugido do leão. Feodora gritou antes que suas mãos manifestassem um par de cabeças de leão. Um par de raios roxos emergiu das cabeças e voou em direção a Helf. Ele acabou quase bloqueando a explosão, embora quase tenha sido derrubado. Feodora logo atacou ele quando começou a zigue-zaguear e ganhar velocidade. Ela soltou um grito feroz enquanto atacava Helf com força total. Ela provavelmente o teria matado quando o atacou com força total se não fosse por magia de restrição Jinx, vinhas de flor amarela. Karazu estendeu sua lâmina enquanto a luz roxa vinha de sua espada, na forma de videiras que envolviam seu corpo. Ela começou a lutar enquanto parecia ter se tornado cada vez mais selvagem quando começou a rosnar para Helf. Feu! Karazu disse enquanto gemia ao sentir seu braço latejar imensamente enquanto suas bandagens começavam a ficar vermelhas. Feu! Se você pode me ouvir aí, você tem que sair dessa. Agora mesmo. Pluck gritou. Gente, vocês estão no seu limite. Pare agora. Helf disse. Não importa, no final os dois serão um peso morto. Helf logo colocou a mão no chão antes que surgissem pontas de gelo. Ele esfaqueou Karazu e Feodora nos ombros e nas pernas, fazendo-os gritar e cair no chão. A mecha branca no cabelo do Fedora voltou à sua cor natural. Karazu, Feodora. Noelle exclamou preocupada. Não, não, droga. Magna gritou. Pluck virou-se para ele com um grunhido enquanto dizia, é isso. Magia de criação de espadas, Avan. Ele sacou sua segunda lâmina característica ao se posicionar. Chega! Não vou deixar você machucar mais meus companheiros de esquadrão. Ele começou a atacar a toda velocidade cortando o gelo antes que Pluck estivesse perto. Magia de espada, flash de origem, estrago do vento. Pluck e Helf logo se envolveram em combate corpo a corpo, embora Helf tenha conseguido bloquear seu ataque com uma parede de gelo. Então Royal se importa. E aqui eu pensei que ele era egocêntrico. Helf disse enquanto formava outro ataque de gelo, apunhalando Pluck de lado, fazendo-o gritar antes de cortar o bloco de gelo e continuar. Pluck, isso é suficiente. Magna gritou. Não. Pluck gritou ao sofrer novos ferimentos e cortes. Eu não posso deixar esse cara machucar mais ninguém. Enquanto ele continuava, Noelle assistiu horrorizada enquanto Pluck estava sendo empurrado para trás, mas mesmo assim ele continuou. Esse garoto, é assim que a família real de Barbados luta? Noelle pensou. Por que ele ainda está indo? Ele vai morrer nesse ritmo. Pare. Por favor, pare. Logo Pluck foi capaz de beliscar Helf pela bochecha antes de gritar, agora. Magia de espada. Ok, acho que já chega. Ele logo fez o mesmo movimento novamente quando Pluck foi esfaqueado no ombro e no braço direito ao ser enviado deslizando para a cúpula. Não. Pluck, Magna gritou. Pluck gemeu ao dizer, ainda não. Ele tentou se levantar apesar dos ferimentos. Eu não acabei. Sua visão começou a ficar turva enquanto ele cambaleava. Ele agarrou sua espada com o sangue pingando enquanto dizia, eu não terminei. Não vou deixar você matá-los. Ele mancou um pouco antes de se levantar e soltou um grito apenas por Helf, para dar um soco em seu cérebro, dando um corte em Pluck. Sem Barbados. Noelle gritou. Pris só pôde assistir com horror enquanto Helf caminhava em direção à cúpula de água. Este é realmente um feitiço que possui um imenso poder mágico. Começou a virar gelo, o que começou a assustar a maioria dos aldeões e levou Noelle e Magna de volta. Eu deveria ser capaz de abrir uma vaga para apenas uma pessoa. Ele disse. Deve levar cerca de 25 segundos. Pris começou a hiperventilar enquanto olhava para aqueles que estavam em baixa. Feodora estava lutando para rastejar em direção a Helf em um esforço para detê-lo. Karazu parecia estar com uma dor intensa enquanto gritava. Pluck estava inconsciente com seu sangue escorrendo, assim como Asta enquanto suas mãos estavam sobre sua ferida aberta. Suas mãos estavam manchadas de vermelho, pois ela se viu em um ambiente familiar, pois uma criatura estava embaixo dela no momento em que as nuvens de tempestade começaram a aparecer. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ela não conseguia deixar de pensar no inevitável para todos. Ele não. Pris soluçou enquanto abraçava Asta enquanto ainda segurava sua foice. Não, 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 eu não posso perder mais ninguém. De novo não. Uma única lágrima logo pousou em sua mão e rolou para o cabo da foice. Quando isso aconteceu, as joias na foice começaram a brilhar, assim como seu grimório, fazendo-a pular ligeiramente. O grimório flutuou em sua direção enquanto se abria na página ao lado das palavras semelhantes às que ela normalmente usaria para sacar sua arma. Um novo conjunto de palavras começou a se formar enquanto seu outro olho mudava para branco. Assim como antes, ela se viu falando inconscientemente as novas palavras à medida que ficavam claras. Escuridão para a luz.
Rasgado para consertar. Relógio reverso. Para o que uma vez foi perdido. As joias na caveira começaram a mudar para branco antes de brilharem violentamente. Pris saiu de seu transe quando de repente ela encontrou o que pareciam ser chamas brancas emanando dela na palma de suas mãos. E ainda assim, apesar disso, ela não conseguia sentir que isso a machucava como antes. Os instintos pareciam ter tomado conta dela novamente quando ela o colocou sobre o ferimento onde Asta foi esfaqueado. Seu braço parecia ter se iluminado quando ela pôde ver suas veias momentaneamente antes de ver a luz fluir direto para Asta junto com a chama branca. Seus olhos ficaram maravilhados com o que ela testemunhou em seguida. Os aldeões oraram enquanto a menina segurava Noelle. A própria Noelle se manteve firme, assim como Magna e Adrien. O próprio Adrien mostrou os dentes para Helf, pois eles podiam sentir que o ar estava mais frio. Vocês parecem gostar muito de perder meu tempo. Helf disse, você pagará um alto preço por isso. Magna olhou para as pessoas atrás dele enquanto ele estremecia ligeiramente com o frio que sentia. Não tenho muito poder sobrando. Ele pensou consigo mesmo antes de olhar para as pessoas atrás dele, mas eu tenho que continuar lutando. Fogo e gelo em termos de força, eu tenho a vantagem, mas ele tem poder mágico suficiente para reverter essa vantagem. Ele é muito forte. Ele engoliu em seco olhando para Helf. Desculpe, capitão Yami. Não acho que vou vencer. Ainda não terminei. Todos foram levados de volta quando Asta parecia ter saltado sobre Helf quando ele o atacou por trás dele. Muito devagar. Helf logo disse antes que um conjunto de gelo aparecesse bem na frente dele para esfaquear Asta novamente, mas... Magia de gelo. Rugido do leão. O gelo foi destruído assim que se aproximou de Asta, quando Helf ficou chocado ao ver que Feodora estava de pé como se nada tivesse acontecido. Obrigado, Feu. Asta disse com um sorriso. Você ainda está vivo? Helf disse, não importa, você estará morto em breve, de qualquer maneira. Não conte com isso, bastardo. Helf logo se viu voando da cúpula de água com um chute de Karazu, pois não estava mais em agonia. Pegue o menino da espada. Ele gritou enquanto fazia isso. Helf se viu voando em direção a Pluk com um sorriso no rosto. Ele podia ver que a maioria de suas feridas havia sido fechada com algumas novas cicatrizes nele. Magia de espada. Flash de origem, estrago do vento. Ele o atingiu como um morcego com suas duas lâminas enquanto Helf recebia 2 novos ferimentos profundos. O quê? O pirralho real está vivo? Helf exclamou. Como? Assim que ele se recuperou e se preparou para outro ataque, ele viu que uma jovem familiar estava correndo em sua direção com a foice na mão. Seus olhos tinham uma cor estranha novamente, pois as chamas brancas pareciam ter ficado tão pequenas que desapareceram com um sopro do vento. O que? Ele disse percebendo. Você quer dizer que você... Não deixarei você machucar ninguém. Pris gritou antes de balançar a foice para ele. Ele foi capaz de se esquivar da lâmina dela, embora agora estivesse em combate corpo a corpo com ela enquanto os dois trocavam golpes. Asta e Feodora foram rápidas em ajudá-la enquanto ambos atacavam Helf de frente enquanto trocavam seus próprios golpes contra ele. Noelle e Magna ficaram maravilhadas ao ver que lhe deram pouco tempo para realizar um feitiço. Magna olhou para Sei, pois ele tinha um novo senso de esperança, determinação e confiança. Ele foi levado de volta quando viu que Pris, Asta, Feodora, Karazu e Pluk foram jogados para trás. Eles viram novas feridas neles quando começaram a cambalear, embora não tanto quanto antes. Foi então que Magna pensou no que deveria fazer naquele momento. Ei! Ele disse a Noelle, esse seu novo feitiço provavelmente é muito mais fácil sair do que entrar, certo? O Noelle começou a dizer, sim, acho que sim. Tudo bem, então Magna disse, estou deixando essas pessoas sob seus cuidados e dos lagartos. Só assim Magna saiu da esfera da água levando Noelle e Adrien de volta. Helf olhou para os 5 adolescentes, parecendo que um deles havia atingido o limite. Aquela pessoa sendo Prisma, pois parecia estar completamente sem fôlego. Você não tem chance de vencer. Helf disse a eles. Por que vocês simplesmente não desistem? Não. Pris gritou, nunca vou ceder em uma luta. Lutarei até meu último suspiro se for preciso. Asta logo acrescentou enquanto estava ao lado de Pris. Se um de nós desistir, quem vai sobrar para protegê-los? Além disso, Pris logo olhou para Asta enquanto ela estava um pouco chocada com seu tom. Eu percebi uma coisa. Isso não é apenas por causa da nossa promessa. Eu vou me tornar o Rei Mago e proteger todos. Asta, Pris não pôde deixar de dizer com um sorriso ao ver a expressão em seus olhos sabendo muito bem o significado por trás de suas palavras. O Rei Mago? Helf disse, que sonho tolo. Ele logo olhou para o relógio. Infelizmente, todos vocês estarão mortos em 1 minuto. Feodora estalou a língua. Você está tirando sarro de nós? Não fique confiante demais. Karazu disse, você ainda precisa passar por nós. Sim, Pluk acrescentou enquanto preparava suas espadas. Subestimar seus inimigos é uma maneira estúpida de morrer. Sério, seu maldito royal? Helf disse. Ei, não nos descarte ainda. O grupo foi levado de volta quando viram Magna atravessar a parede de água enquanto ele estava praticamente incendiado pelas chamas. Se você quer tanto matá-los, Magna disse, você vai ter que passar por mim. Primeiro aos idosos. Magna, Asta e Prisma exclamaram. Magna deu-lhes uma piscadela e um sorriso. Vocês são incríveis. E Asta, vocês são um cara. Seu idiota. Helf disse, você apenas apressou sua morte. 30 segundos. Os magos e Helf logo se prepararam como Magna, embora não tenha demorado muito. Ei, Asta, Karazu. Magna gritou surpreendendo-os. Seu grimório flutuou para o seu lado, é hora da iniciação. Os olhos de Asta se arregalaram ao perceber que ele havia entendido o que estava planejando, assim como Pris, Feodora e Karazu enquanto acenavam um para o outro. Todos Pris disse, vocês podem querer dar um passo atrás. É melhor fazer o que ela diz.
Karazu disse enquanto preparava sua lâmina. Uma bola de fogo logo saiu da mão de Magna enquanto ele se preparava. Pegue isso. Magna gritou enquanto ia jogá-lo. A última parte da minha magia. Bola da alma. Ele logo foi jogá-lo como se fosse uma bola de beisebol. Magia de chama. Dispersão da morte na prisão. Só assim, Magna lançou a bola de fogo enquanto ela se dividia em um instante. Magna logo caiu no chão enquanto recuperava o fôlego. Então este é o seu feitiço final? Helf disse sem graça enquanto criava um conjunto de escudos de gelo bloqueando algumas das bolas de fogo. Que desperdício. Ele logo se preparou para um conjunto de lanças de gelo acima dele enquanto estava pronto para acabar com ele. Não é um desperdício. Asta gritou. Magia de maldição. Espelho quebrador. Karazu gritou. Helf foi levado de volta quando Asta atingiu algumas das bolas de fogo apenas com sua lâmina, enquanto a espada de Karazu brilhou em roxo antes que ele também as acertasse de volta com um golpe. Ele enviou as bolas de fogo voando em direção a ele e seus companheiros. Eles nos atraíram com uma isca e depois usaram um ponto cego. Helf exclamou em sua cabeça. Um reflexo mágico. Só assim, Helf e seus companheiros foram atingidos por bolas de fogo, embora as lanças de gelo caíssem em direção a Magna. Ele se preparou para ser perfurado, mas ficou um pouco chocado quando não sentiu o gelo perfurar sua pele. Estou bem, ele disse enquanto abria os olhos. Ele quase pulou para trás quando viu que estava na cúpula de água, semelhante àquela que protegia os aldeões. Ele olhou para trás, percebendo que era de Noelle. Ela apenas penteou um pouco do cabelo para trás. É melhor você me agradecer, seu delinquente moicano. Ela não pôde deixar de pensar internamente com entusiasmo. Sim, consegui controlar minha magia. Magna não pôde deixar de sorrir. Você nunca cala a boca, não é? Helf foi capaz de se recuperar da explosão, mas quando fez, ele se viu cercado em chamas e com outro lote em seu ombro. Seus instintos entraram em ação quando ele tentou apagá-los, embora a chama não tenha diminuído. Essas chamas. Ele pensou, não vai apagar? Aí vou congelar. Enquanto se levantava, ele gritou um pouco do gelo na tentativa de extinguir a chama de sua jaqueta, mas, ainda não. Asta logo apareceu aparentemente do nada junto com Pris, já que ambos estavam com as armas sobre os ombros, pois estavam prontos para acertá-lo de frente. Eu ainda posso me mover, Asta disse. Você vai pagar pelo que fez. Prisma disse. Espere. Helf começou a dizer. Como inferno nós vamos? Ambos gritaram antes de balançarem forte e rápido. Os dois bateram em seus ombros, fazendo-o cair sobre um joelho enquanto mais sangue parecia escorrer de sua boca. Ele ficou chocado quando sua visão começou a ficar turva. Não é impossível. Ele pensou, como posso perder para esse pirralho? Para ela, entre todas as pessoas. Eu queria ser mais útil. Para o mestre. E assim, Helf caiu no chão e finalmente parou de se mover. Pris e Asta recuperaram o fôlego quando os aldeões ficaram surpresos. Eles fizeram isso? Nick disse em estado de choque. Perder? A garotinha disse. Noelle deu um sorriso tranquilizador. Sim, nós o vencemos desta vez. Com certeza. Enquanto Pris e Asta se recompunham, eles viram que as chamas de Helf o envolveram, o que pegou eles e os outros de surpresa. Magna sorriu com confiança. Primeiro minha magia de chamas, dispersão da morte na prisão, e agora minha magia de ligação de chamas. Eles olharam ao redor e perceberam que as chamas dos magos que ficaram inconscientes também os uniram, deixando alguns membros do grupo maravilhados. Uau, Feodora disse. Você é muito mais forte do que deixa passar, palhaço de rua. Acho que você é mais talentoso do que parece. Noelle disse. Receba alguns elogios. Cala a boca, sou seu sênior. Magna gritou. Por que você está me melhorando? Ei, Karazu disse, notando um dos magos, você perdeu um. Enquanto o outro mago parecia estar se levantando, ele saiu correndo, levando alguns deles de volta. Pluck foi rápido em agir de sua parte. Magia de criação de espada, defensor chiclete. Pluck disse em uma voz monótona, enquanto tirava sua espada de goma de seu grimório, enquanto a lâmina se transformava em uma mão, prendendo-os. Vocês também não vão a lugar nenhum, então fiquem onde estão. Os magos tremeram de medo quando ele disse, a menos que você queira um destino pior que a morte? Apavorante. Noelle exclamou em sua cabeça. Como ele é o amigo de infância da princesa? Seriamente? Magna disse sem fôlego. Por que você tem que ser assim? Relaxe, é um jogo mental simples. Pluck disse a ele. Além disso, só funciona com idiotas completos, até você caiu nessa. Pessoal, Asta gritou. Eles viram que um dos magos havia pegado seu grimório e a próxima coisa que perceberam foi que todo seu corpo se transformou em água, permitindo-lhe desaparecer. Bem, o que você sabe? Karazu disse. Restou um cara. Seus idiotas. Feodora gritou, fazendo Magna e Pluck encolherem-se com o tom de sua voz. Um deles foi fora. Você precisa seguir corretamente. Noelle acrescentou. Pluck gritou enquanto levantava o punho em direção a ela. Cala a boca, Silva estúpida. Que diabos você sabe? Eu quase morri lá. Bem, eu tinha alguns aldeões para salvar, então meu problema era maior que o seu. Você não devia ser o inteligente? Noelle latiu de volta. O inferno, isso não significa? Pluck gritou. Eu sabia que levar você junto seria um problema. Por que você está me culpando? Noelle exclamou, esta é sua própria culpa. Ah, é isso. Pluck gritou ao pegar seu oban-oba, você está morto. Não na minha vida. Noelle acrescentou enquanto se preparava. Vocês dois vai calar a boca. Karazu gritou fazendo-os congelar quando ele sacou sua lâmina. Se eu ouvir mais uma palavra de você, vou fazer você sofrer com o pior tipo de sorte por um mês inteiro. Você me pegou? Pluck disse enquanto tremia. Desculpe. Noelle disse enquanto tremia. Vê você não pode me ameaçar. Eu.
Assim que isso foi dito, a cúpula de água desapareceu, fazendo com que a água caísse sobre ela e os aldeões como chuva, embora a maior parte tenha espirrado em Pluck quando ele caiu. Tê tão frio, um dos aldeões disse. Você tem um longo caminho a percorrer, Lady Noé. Magna disse. Pluck se virou para Noelle enquanto fazia uma ameaça de decapitação para Noelle, fazendo-a pular. Magia de maldição. Fúria do gato preto. Karazu logo disse quando Pluck foi subitamente atingido por um anel de luz roxa. Ei, eu nem disse nada. Pluck gritou. Você estava pensando isso e isso me irritou. Karazu disse, guardando sua lâmina. Pluck rosnou quando ia se aproximar dele, mas respirou fundo ao dizer, estou indo embora. Não vale a minha banana? Pluck se viu voando no ar depois de pisar em uma casca de banana e cair de costas. Ele não pôde deixar de pensar, eu já odeio esse time, especialmente aquele Silva. Noelle pôde deixar de rir apenas para ver Karazu fazendo-a encolher. As nuvens finalmente se dissiparam, assim como o sol, quando Asta e Pris olharam para Helf. Pris podia sentir suas mãos tremendo levemente enquanto os pequenos espíritos escondidos em seu capuz davam tapinhas e carinhos em suas bochechas. As mãos de Asta tremiam e ele não pôde deixar de sorrir. O que você achou disso? Asta disse, uma plebeia, e alguém que cresceu com plebeus durante toda a sua vida. Acabei de vencer. Pris não pôde deixar de rir quando um pequeno sorriso apareceu em seu rosto, na sua cara. Asta ficou um pouco surpreso com o tom repentino de Pris. Ele pulou quando Pris começou a gritar, pois havia chamado a atenção de todos, enquanto virava a cabeça para o céu. Na sua cara. Na sua cara. Na sua cara. Na sua cara. Todos vocês que disseram para ficar na vila minha casa, foi um erro e não foi boa para minha saúde. Como você gosta de mim agora? Pessoas, e usei minhas lições inúteis para derrotar um mago mais poderoso do que eu na sua cara, seus conselheiros estúpidos. Pri. Asta disse chocado antes de sorrir também enquanto respirava fundo. Na sua cara. Asta e Pris logo gritaram. Feodora não pôde deixar de rir. Bem, ela segurou isso por muito tempo. Quem poderia imaginar? Karazu disse. É bom assar aqui e ali. Mas, Pluck disse antes de bater na cabeça deles enquanto gritava a língua. Por que você os bateu? Noelle gritou. Pluck empalideceu imediatamente quando os dois caíram de repente no chão. A foice de Pris desapareceu num piscar de olhos quando seu grimório caiu ao lado dela. Oh não! Pluck exclamou. Vocês dois estão bem? Eu não quis bater em vocês com tanta força. Essa nem era minha força total. Pluck derrubou Oban-Oba enquanto ele gritava, é isso. Vou acabar com esse esquadrão aqui e agora começando com a Silva. Por que eu? Noelle gritou. A culpa é sua. Magna gritou. Você bateu neles com muita força, garoto da espada. Bem, sua má sorte me foi. Pluck respondeu. Espere você, Feodora disse, parando antes que ouvissem algo que os trouxesse de volta. Eles ouviram Pris respirando suavemente enquanto Asta roncava baixo. Sem chance. Karazu disse enquanto seu queixo caía ligeiramente. Eles estão dormindo. Pluck e Magna gritaram quando quase desmaiaram. Bem, eu não ficaria surpreso. Feodora disse, eles deram tudo de si. E o Pris fez aquele truque estranho conosco antes. Karazu acrescentou. Pluck gritou principalmente em confusão, sério? Pare de pirar, garoto da espada preso. Feodora disse. Você está fazendo meus ouvidos sangrarem. Ambos são ridículos. Noelle disse balançando a cabeça, especialmente aquele idiota. Ela não pôde deixar de pensar. Ele é estúpido, barulhento e um plebeu humilde. Mas, suas bochechas não puderam deixar de escurecer de vermelho. Ele é incrível. Uau, estamos salvos. Um dos aldeões disse. Aqueles dois é eles. Outro disse enquanto olhava para Feodora e Karazu enquanto eles iam para Asta e Pris. Eles são só crianças. Eles são realmente apenas plebeus como nós? Um terceiro perguntou. Aquela é do reino da Yamon, e ainda assim, ela arriscou a vida para nos salvar. Uma quarta disse que estava maravilhada. Magna, mocinha, moço. Um deles disse indo até eles enquanto baixava a cabeça. Obrigado. Magna sorriu. Ei, não tem problema. Não foi nada. Noelle disse casualmente. Pluck disse enquanto ficava vermelho. Esse sim é nosso dever. Magna riu enquanto dava um tapinha nas costas de Pluck. Ei, agora você está relaxando um pouco, certo? Não somos um time tão ruim, não é? Você não pode? Pluck disse a ele. Quack, quack. Adeline gritou para Pluck quando ela saiu do capuz. Pluck olhou 2 vezes para ela, até você. Todos os aldeões torceram por eles enquanto o grupo não pôde deixar de sorrir. Adrian foi até o lado de Pris enquanto Feodora e Karazu apoiavam os dois contra ele enquanto seu corpo se enrolava para mantê-los aquecidos. Embora quando ele enrolou o corpo, a cabeça de Pris acabou pousando em seu ombro. Cara, Feodora disse, balançando a cabeça com um sorriso, vocês dois escolheram um momento incrível para tirar uma soneca. Como você acha que eles sairão? Karazu perguntou. Feodora encolheu os ombros. Espero que não muito. Eles estão perdendo aplausos. Eles logo notaram que o manto de Asta começou a se mover um pouco. Tanto eles quanto Adria pularam levemente quando viram um familiar antipássaro de olhos caídos aparecer. Ei, Karazu disse, você é a nova amiguinha deles. Pequena senhorita é como eu acho que Pris a chamou. Você estava lá o tempo todo? Feodora disse, um pouco surpresa. A pequena senhorita logo olhou para Adrien quando começou a soltar alguns ruídos em direção a ele. Adrien soltou alguns ruídos enquanto começava a se comunicar com ela, mesmo quando ela pulou em seu nariz. Parece que eles estão fazendo amizade. Karazu disse. Que tal isso? Feodora disse, ela pode ficar por aqui afinal. A pequena senhorita logo levantou voo, pois havia levado os dois de volta. Ei, Feodora gritou, onde você está indo? A pequena senhorita parecia ter ignorado Feodora enquanto olhava para a aldeia logo acima antes de ir até um prédio que ficava no centro da aldeia.
Ela entrou pela janela e foi em direção ao que estava refletindo no sol antes de pegá-lo. Um pouco depois, Ralph também veio, pois se viu junto com apenas 2 de seus camaradas contra uma parede quebrada enquanto ainda estava nas restrições de incêndio. Magna, Asta, Noelle, Feodora, Karazua, Pluck e Pris, que pareciam estranhamente cansadas, estavam diante deles e seus ferimentos foram tratados. Ei, você acordou, seu idiota? Magna disse enquanto segurava o grimório de Ralph. Você tem sorte de não termos quebrado suas pernas ainda. Pluck disse a ele. Conheço algumas áreas do corpo humano que podem ser deslocadas a qualquer momento. Ei, Feodora disse a Pluck com um olhar furioso. Esse é o meu maldito trabalho. Posso processar você. Pluck respondeu com um olhar vazio e indiferente. A culpa é dos livros de biologia. Eu não. Morrer, ela disse em um tom ameaçador. O que eu fiz com você, mulher? Pluck gritou. Você tem problemas sérios ainda pior do que o Silva. Ei, Noelle gritou. Tudo bem, chega. Magna gritou antes de dizer a Ralph e seus camaradas. Ouçam, vou descansar um pouco mais antes de acompanhá-los até a capital no meu ciclone louco. Passe o resto da sua vida pelo que você fez aos aldeões, que você desgraçado. Tem certeza que pode levá-los com aquele passeio de palhaço que você tem? Feodora disse. Magna gritou para Feodora. Tranquilo. Ralph olhou para as restrições e pensou consigo mesmo. Então minha magia está restrita agora. Você vai contar tudo para os cavaleiros mágicos. Magna disse, incluindo quem vocês são e quais são seus motivos. Pluck acrescentou, enquanto estalava os punhos, de uma forma ou de outra. Agora qual é a sua mão boa? Asta olhou para ele enquanto perguntava. Por que você pergunta isso? Eu recuso. Ralph disse de repente, surpreendendo-os. Parece que o fim chegou. De repente, eles foram surpreendidos pelo que parecia ser um brilho roxo que os assustou. Espere, isso é. Magna disse percebendo. Um item mágico? Pris exclamou apesar de sua falta de energia. Estava dentro dele? Karazul gritou em estado de choque. Pluck disse enquanto engasgava um pouco, enjoativo. Os olhos de Feodora se arregalaram em choque quando ela leu a expressão em seus olhos. Não, ele está. Magia de gelo. Ele logo disse. Pare ó agora. Feodora gritou, chocando a maior parte do grupo. Enterro de gelo. Ele terminou. Só assim seus olhos se arregalaram de horror quando Ralph e seus camaradas foram subitamente envoltos em gelo. O rosto de Pris empalideceu com a visão, pois os espíritos escondidos dentro de seu manto pareciam ter perdido a cor e até mesmo os que eram transparentes. E num piscar de olhos, o gelo se quebrou e foi espalhado pelos ventos. O grimório na mão de Magna logo desapareceu também. Pluck disse enquanto seus olhos se arregalavam, ó que diabos! Ele? Feodora estalou a língua enquanto virava a cabeça, aquele maldito covarde. Aquele bastardo. Karazul disse enquanto olhava para o chão, ele escolheu o caminho mais fácil em vez de desistir de qualquer coisa. A quem diabos é leal? Magna disse. Você seu idiota. Asta logo disse. O grupo olhou para ele ao perceber que Asta não parecia horrorizado ou chocado. Na verdade, ele parecia irritado. Asta Feodora disse suavemente ao perceber que os braços dele tremiam. O que você, Asta disse? O que você acha que é a vida? Eu nunca vou reconhecer vocês, idiotas. Nunca. Pluck entendeu sua raiva ao dizer. Tirei as palavras da minha boca. Se há algo que odeio mais do que tudo é que as pessoas se matem por seus crimes, em vez de obterem a justiça que merecem. Pris foi em direção aonde Ralph estava enquanto ela pegava o relógio que ele tinha antes de cair de joelhos de repente quando Adria estava imediatamente ao seu lado. Asta parecia ter perdido a raiva, ao olhar para ela assim como Feodora. Eles foram para o lado dela enquanto se ajoelhavam ao lado dela. Asta colocou a mão no ombro dela. Pri, você está bem? Você está bem? Feodora perguntou. Eu estou bem, eu só. Pris não conseguiu terminar a frase quando começou a chorar. Não foram necessárias mais palavras quando Asta imediatamente a abraçou. Feodora apenas suspirou antes de fazer o mesmo ao colocar os braços em volta dela e de Asta. Adrien apenas encostou a cabeça neles enquanto soltavam ronronar, e os espíritos que estavam escondidos em seu manto e até mesmo os que eram transparentes pareciam tê-la confortado. Pluck não pôde deixar de olhar para eles, pois ele sorriu antes de mudar para uma pequena carranca. Noelle pareceu ter notado quando colocou a mão no ombro dele. Ele estremeceu a princípio, mas não o afastou nem se livrou. Pluck logo disse com um suspiro enquanto olhava para Pris. Ela com certeza mudou todos esses anos, hein? O sol havia se posto no horizonte de Vila Atrevida, como faziam os aldeões em seu período de luto. O chefe da aldeia, Sei, foi enterrado no topo de uma colina próxima, pois todos tiveram que lamentar sua perda. Sei havia desistido de sua vida para proteger as pessoas de quem mais gostava. Seu sacrifício não foi em vão. Pris poderia entender pelo menos isso. Quando o sol se pôs no horizonte, o menino Nick e a menina foram os únicos que restaram no túmulo do Sei. Junto com ele estavam Pris, Magna, Asta, Feodora, Karazul, Pluck e Noelle. Adria estava ao lado de Pris enquanto ela segurava o relógio de Ralph. Ei, Nick? A garotinha disse, vamos para casa. O vovô realmente adorou a vista daqui de cima, Nick disse. Sim. Magna disse Nick, ouvi dizer que o velho Sei foi o único a enfrentar aqueles caras. Ele logo sorriu, seu avô, era um homem de verdade. Vovô parecia muito feliz. Nick logo disse. Ele disse que mesmo sendo apenas um jogo, ele venceu os cavaleiros mágicos. Sim. Magna disse. A garotinha logo ergueu a boneca. Ele até me deu isso de presente. Ele comprou muita comida gostosa para todos na aldeia. É uma coisa nobre para qualquer um fazer. Karazul disse enquanto Noelle dava um tapinha na cabeça da jovem.
Ele nunca chegou a ser um Nick, logo disse, mas o vovô sempre admirou os cavaleiros mágicos, mas eles também foram seu arrependimento. Seu arrependimento? Asta disse, confuso. Ele sempre se arrependeu de não ter trabalhado mais quando era mais jovem. Nick explicou. Ele logo enxugou as lágrimas antes de se virar para eles, mas ele parecia muito feliz com o fato de Magna estar trabalhando duro para os dois. O grupo pareceu um pouco surpreso antes de cada um olhar para Magna. O próprio Magna teve a mesma reação e logo teve um sorriso no rosto, sim. Ei, Nick logo disse, você acha que posso me tornar um cavaleiro mágico também? Claro, Magna disse com uma piscadela e um sorriso, antes de fazer um sinal de positivo com o polegar, nada é impossível. Seu futuro é algo que você decide por si mesmo. Ele tem razão. Asta acrescentou, não sou apenas um plebeu, mas não tenho nenhum poder mágico e ainda assim consegui. Mas você tem que trabalhar muito duro. Pris deu um pequeno sorriso, é a mesma coisa comigo. De certa forma, não sou exatamente como as outras pessoas, mas você não deveria ouvir o que as outras pessoas pensam. Alguém muito inteligente me disse isso. Feodora deu um sorriso malicioso. Eu nasci no reino Diamond, mas tive que deixar aquele lugar. Vamos apenas dizer que o que eles tinham a oferecer não era para mim. Ela logo colocou a mão no ombro de Asta. Não só foi obra dele, mas alguém importante para mim e alguém que me inspirou me salvou. Tanto figurativamente quanto no sentido literal, devo tudo a eles. E apesar de ter nascido em um reino totalmente diferente, ainda recebeu honra. Se tornar um cavaleiro mágico, acredite, não foi uma tarefa fácil. Coisas assim, se você realmente quer, você tem que mostrar isso. Karazu disse, e o mais importante, você nunca pode desistir. Dê tudo de si. Magna acrescentou. Faça o seu melhor. Noelle disse. Lembre-se que você precisa escolher a melhor estratégia para prosperar como cavaleiro mágico. Pluck disse. Trabalhe de maneira mais inteligente, não mais difícil. Os olhos de Nick brilharam antes de ele balançar a cabeça, sim. E quando você se juntar aos cavaleiros mágicos? Asta disse. Vou trabalhar ainda mais, fazer ainda mais missões e estarei mais perto de me tornar o rei mago. Claro que você diria isso. Feodora disse com uma pequena risada. Pluck disse enquanto balançava a cabeça. Ele é realmente tão ambicioso, hein? Caramba, aí vai você falando bobagem de novo. Magna disse, mas você precisa sonhar grande, é isso que significa ser homem. Será preciso mais do que palavras apenas para provar isso. Arrancar adicionado. Asta logo foi até Nick enquanto colocava o punho contra o peito de Nick. Estarei esperando por você, garoto. Pris sorriu quando ela se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Eu também. Você se torna um cavaleiro mágico forte, certo? Nick deu um sorriso, certo? Asta deu um sorriso e riu junto com Pris. As expressões dos outros se iluminaram quando Adrien soltou um barulho feliz junto com Adeline enquanto ela ainda estava guardada em segurança na bolsa de Pluck. Vamos. Magna disse para Nick e a jovem. Vamos levar vocês dois de volta para casa, certo? As duas crianças sorriram e acenaram com a cabeça antes de caminharem com Magna. O grupo logo seguiu Magna, todos exceto Pris enquanto ela procurava o relógio em sua mão. Adrien ficou ao lado dela enquanto soltavam ronronar. Pris esfregou os olhos enquanto seu olhar se suavizava, quando ela olhava para o objeto em mãos. Ei, Pri? Ela ouviu Asta gritar. Você vem? Só vou demorar um momento. Pris respondeu com um aceno de mão. Não se preocupe. Luke disse a ela, avise-nos quando estiver pronto. Adeline acrescentou enquanto agitava a bengala. Quack! Com isso dito, Asta e Pluck deixaram Pris sozinha, ao lado de seu parceiro. Quando ela teve certeza de que estava sozinha, ela finalmente tirou o capuz enquanto se virava para o penhasco. Ela olhou para o relógio e viu que ele finalmente parou de funcionar quando a expressão em seus olhos mudou novamente. A escuridão pode ser complicada, você vê, e bastante convincente também. Ela vai tentá-lo com palavras que você gostaria de ouvir e pensamentos que você pode ter tido antes. Ganância, vingança, poder. Qualquer coisa desse tipo, na verdade. Aqueles que foram infectados muitas vezes pensarão que a melhor maneira de conseguir o que querem é machucar outras pessoas. As palavras de sua mãe ecoaram em sua mente enquanto ela se aproximava do penhasco, não muito longe da lápide de Sei. Ela começou a cavar apenas com a mão enquanto os pequenos espíritos, na forma de gerbos e doninhas, cada um em cores não naturais, apareciam quando começaram a ajudá-la. Eu sei que você tentou machucar as pessoas para conseguir o que queria, e ainda não consigo perdoá-lo por colocá-las em perigo. Mas, ainda sinto muito que a escuridão tenha levado você. Talvez se eu tivesse acordado antes, eu poderia ter ajudado você. Sua mão tremeu um pouco com o pensamento do que parecia ser uma cobra com asas de libélula enrolada em seu braço enquanto a confortava junto com os outros pequenos espíritos ao redor. Não, acho que mesmo se eu fizesse, seria tarde demais, não é? Quando ela terminou, ela colocou o relógio dentro. Ela empurrou a pilha de terra para cima antes de dar alguns tapinhas enquanto os pequenos espíritos seguiam seus movimentos. Feito isso, ela juntou as mãos enquanto fechava os olhos. Que você e os outros encontrem paz nos céus. Adrien foi para o lado dela enquanto esfregava a cabeça e soltava um ronronar. Pris soltou uma risadinha enquanto lhe dava um abraço. Obrigado, amigo. Ela esfregou os olhos um pouco enquanto olhava para sua mão que tremia um pouco, lembrando-se do que havia feito mais cedo naquele dia enquanto colocava a outra mão em seu grimório, guardado com segurança na parte de trás de sua transportadora. Ela esfregou os olhos novamente enquanto bocejava um pouco. Mesmo assim, o que eu fiz lá atrás? Esse encantamento salvou. De onde veio esse poder? Não demorou muito para sentir um conjunto de pequenas garras em seu ombro. Ela olhou e viu que era o mesmo passarinho de cara caída. Ei, eu estava me perguntando onde o... Pris logo percebeu que algo estava em sua boca. Pelo que ela podia ver, era uma pedra rosa, mas ainda assim parecia estranhamente familiar. Pequena senhorita, o que é isso que você tem aí? A pequena senhorita voou para sua mão quando Pris se viu abrindo a palma para ela. A pequena senhorita logo deixou cair a pedra enquanto seus olhos se arregalavam de compreensão e choque.
Não era apenas uma pedra qualquer em sua mão. Era um quadrado e trazia a insígnia familiar de uma lua crescente com 3 estrelas. Ela teve que esfregar os olhos 2 vezes para ter certeza de que não estava sonhando ou que não era uma ilusão. Esta é uma pedra mágia? Não. É por isso que eles estavam. Ela olhou para o passarinho enquanto os espíritos olhavam para a pedra em sua mão. Pequena senhorita, onde você encontrou? Perder? Pris pulou quando ela imediatamente colocou o capuz de volta sobre a cabeça enquanto os espíritos rapidamente se escondiam. Adrien ficou com ela quando viu que era Nick enquanto a pequena senhorita se acomodava em sua cabeça. Eu estava me perguntando por que o passarinho estava segurando o amuleto do vovô. Nick disse, acho que ela deve gostar muito. Um charme? Prisma disse, um pouco chocado. Nick acenou com a cabeça, ele disse que o encontrou em um rio quando estava voltando para a aldeia um dia. Era como se fosse seu amuleto de boa sorte, então ele decidiu mantê-lo na igreja. Ela olhou para a pedra na mão antes de seus olhos suavizarem novamente. Então, ela disse antes de ir até ele enquanto ia devolvê-lo, você deveria devolvê-lo. É algo para lembrar do seu avô e eu não poderia fazer isso com você. Nick olhou para a pedra na mão dela antes de lhe dar um sorriso enquanto balançava a cabeça. Você pode ficar com ela, senhorita. Aparentemente seu pássaro gosta. Pris olhou para ele chocado. Tem certeza? Isso é algo precioso para você, não é? É, Nick disse, mas é o mínimo que posso fazer desde que você nos salvou. Ele logo estendeu o dedo mindinho para ela. Só promete que vai cuidar bem dele? Pris olhou para a pedra mágica em sua mão mais uma vez, pois não pôde deixar de pensar em certa pessoa. Ela apertou-o na mão antes de dar um sorriso a Nick. Ela permitiu que seu dedo mindinho se entrelaçasse com o dele enquanto o colocava com segurança dentro de sua jaqueta. Você pode contar com isso. Ela disse a ele enquanto lhe dava um sorriso tranquilizador. Mais tarde naquela noite, base dos touros negros. Pris não gostava muito de esconder coisas. Embora ela sentisse que neste caso, ela precisava fazer isso quando se tratava de algo tão importante quanto a pedra mágica. Ela não queria pensar nisso, mas tinha um palpite de que essa era a razão pela qual Ralph estava disposto a matar uma aldeia inteira. Ela tinha planejado contar a eles, eventualmente, mas por enquanto, ela só tinha que pensar em como iria dar a notícia. Ou pelo menos pense em até que ela dormisse um pouco, já que se sentia estranhamente cansada. Por enquanto ela teria que guardar um segredo, e espero que não fosse por muito tempo. Eles retornaram à base dos touros negros depois que Magna conseguiu que Finhal e Vanessa investigassem as pessoas que atacaram enquanto eles se reportavam a Yami. Para sua própria surpresa, ele estava rindo. Parece que vocês passaram pelo inferno. Yami disse enquanto dava outra risada. Por que ele parece feliz com isso? Noelle pensou. Alguém acabou de morrer. Ele é secretamente louco? Feodora pensou. Este capitão é estranho. Karazu não pôde deixar de pensar. Luke disse a Yami enquanto se colocava no rosto. Nós quase morremos. Mas você ainda está aqui, não é? Yami perguntou. E olhe para você. Você tem algumas cicatrizes novas e legais. Agora você é um verdadeiro imã para garotas. Luke gritou enquanto levantava o punho. Esse não é o ponto aqui. E o Kiko acrescentou enquanto estava por perto. Isso não é motivo de risada, Yami. Hasta logo falou. Esta é realmente a hora de rir? Sim, sim. Pris acrescentou. Magna acabou de perder alguém importante para ele. Este é realmente o momento para isso? Estar deprimido não vai trazer o velho Sei de volta, não é? Yami disse. Você está absolutamente correto. Magna disse. O velho Sei gostaria de ver todos de volta ao seu estado energético. Asta, Feodora, Karazu e Pluk disseram. Vamos lá, pessoal. Magna disse. Você deveria rir também. O que? Asta, Feodora, Karazu e Pluk gritaram enquanto Pris dava apenas uma expressão cansada. Magna logo deu uma risada antes de dar um tapinha nas costas de Pris. Vamos, Pri. Ria. Pris bocejou enquanto esfregava os olhos. Ela disse sonolenta com um sorriso cansado, pois os espíritos pareciam ter a mesma energia que ela. Adrien até fez a sua parte e começou a rir. Não que eu seja fã, mas bom trabalho. Magna disse antes de dar um tapinha nas costas de Asta. Vá em frente, Asta, e experimente. Asta logo deu uma risada forçada enquanto se forçava a sorrir. Estamos realmente fazendo isso? Feodora disse, chocada. De novo. Nós, quase, morremos. Pluk gritou. Outra coisa, alguém explodiu. Vamos, corajoso. Magna disse, não seja tão arrogante. Você vai acabar com pés de galinha. Não me chame assim. Pluk disse. 2. Rir como você é um insulto ao meu conhecimento. Magna gritou. Ei, minha risada não é estúpida. Respeite seus idosos. Não se eles forem idiotas. Pluk disse a ele. Eu não vou rir assim, é assustador. Karazu disse. Noelle acrescentou. Apoiado, concordo com eles. Vocês também? Magna gritou. Pluk saiu dizendo, vou ler um livro antes de dormir. Conversar com você está desperdiçando minhas células cerebrais. Magna desenhou Pluk de preto com magia de ligação de chama, pois sua expressão não mudou. Você sabe que suas piadas não me fazem rir. Pluk disse a ele. Vamos, você tem que rir do velho Sei. Pluk começou a argumentar. Você não pode pelo menos deixar-me lutar pelo cara? Pluk logo congelou ao notar o olhar que Yami lhe lançou. Seu rosto empalideceu antes que Yami lhe dissesse em um tom de voz ameaçador. Você ouviu o moicano. Ria ou morra. Pluk gemeu ao dizer. Pronto. Yami logo agarrou sua cabeça enquanto Pluk ficava cada vez mais branco. É a morte. Imediatamente Pluk deu um sorriso forçado enquanto começava a rir alto e um pouco desagradável. Noelle voltou e disse. Essa risada é obviamente pior do que a da princesa. Cala a boca. Pluk gritou para Noelle enquanto ria. Mesmo você Silvas não sabe uma boa piada quando vê uma. Bem, não estou agindo como um idiota, estou? Noelle perguntou. Magna logo gritou na cara de Feodora que não se abalou. Você. Vamos dar ri.
Se eu rir você vai parar de gritar no meu maldito ouvido? Feodora disse, olhando para ele. Magna disse a ela, sim, bem que seja. Feodora suspirou antes de dar uma risada forçada. Você também ladrão, vamos. Magna gritou para Karazu. Karazu começou a dar uma risada monótona, enquanto Magna ria junto com eles. Yami olhou para seus companheiros de esquadrão, especialmente para Magna, pois através de seus óculos escuros, ele notou uma lágrima no canto do olho. Yami deu um sorriso satisfeito ao largar Pluk quando a risada cessou. É assim que deve ser. Ele disse, o que aconteceu com o velho Sei é uma pena, mas você foi capaz de proteger os aldeões. Tenha orgulho disso. Ele logo olhou para Pris. Quanto a você, adereços para aprender um novo truque, você está ficando bom com aquele seu grimório. Pris bocejou enquanto sorria, eu não diria isso, mas obrigada. Embora ela logo tenha pulado quando Yami deu-lhe um tapinha na cabeça, fazendo-a estremecer levemente enquanto a pequena senhorita se movia no entanto, eu apreciaria se você não arriscasse sua vida da próxima vez, ok? Sim, sim, senhor. Ela choramingou quando a pequena senhorita se acomodou novamente enquanto Adrien abaixava a cabeça. E o Kiko acrescentou de forma repreensiva. Honestamente, Prisma, você poderia ter morrido lá ou pior. Preciso lembrá-lo, você é o futuro deste reino. Pris suspirou ao dizer, desculpe, tia Yuki. E falando em Yukiko disse enquanto beliscava Pluk pela orelha. Eu também apreciaria se você não usasse espadas na próxima vez. Mãe, sério. Pluk gemeu. Sem desculpas. Yukiko contou a ele. Se as pessoas descobrissem nosso segredo, a família Barbado seria executada na hora. Além disso, seu papel é tão importante quanto o de professor, guarda-costas amigo de Pris. Pluk suspirou. Mãe, pelo menos eles não foram atrás dos meus ganhos. Você está perdendo o foco, jovem. Yukiko contou a ele. Acima de tudo, Yami disse bom trabalho, seus idiotas. Obrigado, senhor. Magna, Asta, Feodora e Karazu disseram enquanto Magna saudava. Embora, Yami logo disse enquanto olhava para Feodora em particular. Por que você está me olhando assim? Feodora exclamou confusa. Yami disse a ela enquanto ele lhe dava tapas na cabeça. Diga-me, você fez outra matança? Você para de me bater? Feodora gritou. Também não fiz. Oh, é verdade, nós vimos. Pluk disse a ele. Seu rato maldiçoado. Feodora gritou quando sua mecha branca apareceu em sua franja. Você prefere que eu minta? Pluk disse, olhando para ela. Sim. Ela gritou. Sem chance. Pluk disse com seu olhar e aceno. Só idiotas mentem para esconder a verdade. Tão direto e honesto. Asta e Magna disseram. Ah, é isso. Ela gritou enquanto seus olhos mudavam para um azul cristalino. Você está morrendo esta noite. No segundo seguinte, Feodora atacou Pluk quando eles começaram a lutar em meio a uma nuvem de fumaça. Feu não. Asta exclamou quando ele imediatamente foi puxá-la. Pare com isso. Você está tentando ser jogado na prisão? Karazu gritou enquanto o ajudava. Pluk gritou ao ser visto com arranhões. Sério, você realmente tem um problema de atitude. Pior que você sabe quem. Você acabou de me comparar com o real? Ela gritou enquanto se debatia. Vou matar você com tanta força que você vai estar além de morto. Ei, eu disse que você está pior, não disse? Pluk gritou enquanto lutava com suas outras espadas. Além disso, eu nem disse o nome, então isso é por sua conta. Só por isso vou arrancar sua maldita coluna e enfiá-la direto na sua... Feodora começou a gritar antes de Yami intervir. Ele agarrou a cabeça dela quando ela começou a agarrar seu pulso. Yami disse a ela, garota espada tem razão, você tem um problema de atitude. E que teremos que cuidar disso por causa do que você está fazendo agora, eles podem colocá-lo na prisão ou pior, executado. Quem disse que eu tive o problema de atitude? Ela gritou. Feu, acalme-se. Asta disse o mais calmamente possível. Yami logo disse a ela, esta é a mesma coisa que vi durante o exame e mesmo durante as poucas semanas em que você se tornou um cavaleiro mágico. HUH. Ela gritou, isso pode doer, mas nem mesmo seus pais gostariam da maneira como você está agindo agora. Feodora congelou ao notar o tom dele. Ela só conseguiu rosnar quando ele a colocou no chão. Ela só conseguiu estalar a língua enquanto virava a cabeça para o chão, embora seus olhos voltassem ao normal. Tanto faz, Feodora disse com um resmungo. Pris apenas bocejou, embora parecesse ter uma expressão de preocupação, assim como Asta, embora não demorasse muito para que um pensamento lhe ocorresse. A propósito, Pris disse enquanto esfregava os olhos, o que foi que você fez com as mãos? Sim, o que foi isso? Asta perguntou. Acho que você não saberia disso. Magna disse antes de segurar os 3 dedos perto do peito. Esta é a saudação do cavaleiro mágico. Os 3 dedos representam o trevo de 3 folhas. Experimente. Pris e Asta formaram um conjunto de 3 dedos enquanto ambos os colocavam sobre o peito. Isso é bom? Asta disse. Sim, isso não é ruim. Magna disse. Sim. Pris disse cansado. Tem certeza que está bem? Karazu disse a Pris. Parece que você vai desmaiar a qualquer minuto. Estou bem. Ela disse enquanto esfregava os olhos. Eu só estou estranhamente cansada desde que voltamos. Logo o portal familiar foi aberto e Vanessa junto com os triplos as entraram. Estamos de volta. Vanessa anunciou. Ei. Aislinn disse, ouvimos falar do que vocês fizeram em Atrevida. Foi um ótimo trabalho. Eu gostaria de ter visto, mas tivemos que lidar com nossa própria missão. Aine disse, era apenas lidar com um gato desaparecido, mas não foi nada ruim. Aidan disse, tudo em um dia de trabalho, sabe? Pluk disse enquanto balançava a cabeça. Claro, não há surpresa nisso. Onde vocês estiveram? Karazu perguntou. Tivemos que ir ao departamento de investigação Magia. Finral respondeu, como está por ordem do capitão Yami. Você encontrou algo? Yami perguntou.
Quem diabos está por trás de tudo isso? Magna disse, vou encontrar o esconderijo deles e invadi-lo. Vou dar uma surra no cara que fugiu também. Bem, Aine logo disse, na verdade, há um problema com aquele Magna, senhor. Eles investigaram o que ele deixou para trás. Vanessa explicou, mas eles ainda não têm a menor ideia de quem são ou o que estavam fazendo na aldeia. Quão inúteis podem ser? Magna gritou antes de lançar uma bola de fogo na parede, quebrando-a instantaneamente. Seus tolos, Yami disse antes de bater com o punho na parede, quebrando-a instantaneamente. Pare de quebrar coisas. A maioria deles pulou com o som e quase soltou um grito. Imediatamente Magna baixou a cabeça. Desculpe, senhor. O relógio de bolso que você descreveu era muito bom, embora fosse uma pena que não o encontrassem em lugar nenhum. Finhal disse. E pelo que você disse sobre como eles estavam agindo, todos tinham um status muito elevado, disse Vanessa. Em outras palavras, eles eram da realeza ou nobres. Feodora disse enquanto seu tom soava áspero. Figuras. Luke disse. Por que não estou surpreso? Aine disse antes de notar a pequena falta em sua cabeça. Imediatamente seus olhos brilharam. A Prisma. Você fez um novo amigo? Assim, a pequena senhorita. Pris disse cansado. Eu meio que esqueci que ela estava aqui. Como você pode? Ela está na sua cabeça. Karazu disse. Ah, ela é tão fofa. Aislinn disse. O que há de tão fofo nessa pequena praga? Asta disse. Um só tudo. Noelle disse. Pluck disse. Até eu admito. Ela é adorável. Talvez mais do que a Didi. Pluck foi interrompido quando a Didi bateu em sua canela com seu bastão e a Didi. Eu estava brincando. Quack. Adeline gritou. A pequena senhorita logo voou da cabeça de Pris quando começou a bicar Asta. Ah, ai. Asta exclamou. Seu pequeno. Ele tentou agarrá-lo. Volte aqui. Ei, vem aqui, pequenino. Noelle disse, tentando persuadi-la. Embora ela sentisse uma pontada no coração quando acabou voando para longe. Pluck disse com um sorriso confiante. É óbvio que até os pássaros sabem o quão podre é um Silva como você. Pluck. Yukiko gritou, fazendo-o estremecer. Pluck logo se recuperou enquanto estendia a mão para o passarinho. Aqui, pequena senhorita. Não preste atenção no malvado Silva. Vem aqui. A pequena senhorita só deu uma olhada antes de voar para longe dele, levando-o de volta quando sentiu uma pontada. Ela pousou no ombro de Pris. Você estava dizendo? Feodora disse. Pluck gritou. Cala a boca, cérebro gelado. Quem te pediu? A mecha em seu cabelo voltou quando ela começou a rosnar. Pluck imediatamente começou a dizer enquanto ela segurava as garras de gelo. Ok. Retiro isso, nossa. Tarde demais, garoto da espada. Feodora disse com um tom de voz perigoso. Quack. Adeline gritou enquanto atacava Feodora e batia em sua cabeça. É isso. Ela gritou quando seus olhos azuis gelados retornaram. Vocês estão ambos na minha lista de merda. Pluck gritou quando começou a correr. Você precisa sério de um ajuste de atitude, cérebro de bola de cabelo. Você está triplo morto. Feodora gritou. Encontre um insulto melhor primeiro. Pluck gritou. Pluck soltou um grito quando Feodora o atacou com um feitiço. Mano, você está só fazendo pior. Aidan gritou. Quack. Adeline gritou enquanto batia em Feodora novamente. Oh, agora estou ansiosa por pato congelado esta noite. Feodora gritou. Feodora logo atacou Adeline enquanto ela perseguia apenas para que ela a golpeasse enquanto ela corria, ao mesmo tempo causando danos materiais. Pluck corre enquanto grita. Ei não. Ela é só uma bebê. Ele sacou suas espadas enquanto as jogava em Feodora. Embora Feodora tenha acabado pegando-o antes de jogá-lo no chão com tanta força que criou uma cratera fazendo com que Pluck empalidecesse. Quack. Adeline disse com medo. Pluck disse enquanto gaguejava. Oh merda. Isso não está ajudando. Yukiko gritou para Pluck e Adeline. Pare de insultar ela e ela não vai matar você mais rápido. Pluck gritou quando começou a entrar em pânico. Bem, diga isso para a senhorita Ague. Feodora soltou algum tipo de rugido e atacou Pluck antes que ele pudesse terminar. E eles começaram a lutar em uma nuvem de fumaça novamente. Diga boa noite, corajoso. Feodora gritou enquanto usava suas garras. Não me chame de respiração de gelo. Pluck gritou enquanto lutava com suas espadas. Asta desembainhou a espada. Vou fritá-lo para o jantar, seu pequeno pés. Ah, Asta não. Prisma disse cansado. Você não vai colocar um dedo nela. Noelle gritou enquanto conjurava uma bola de água. Seriamente? Karazu disse. O que está acontecendo agora? Aidan disse olhando o que estava acontecendo. Volte aqui. Asta gritou tentando perseguir a pequena senhorita que havia voado. Eu disse para você deixá-la em sozinha. Noelle gritou enquanto explodia a parede. Afasta-te. Pluck gritou enquanto ele e Feodora continuavam a luta. Vou sair quando tirar seu maldito crânio. Feodora gritou enquanto mostrava suas presas. Pluck empalideceu novamente ao dizer. Acho que você é mais demônio do que humano. Nunca me chame de demônio. Feodora gritou enquanto odiava suas garras e os dois continuaram a batalha. Deveria. Um de nós deveria fazer alguma coisa? Aislinn disse enquanto olhava para Feodora e Pluck antes que seus olhos se voltassem para Asta e Noelle enquanto elas estavam brigando. Pris parecia estar lutando para se levantar enquanto cochilava enquanto Karazu apenas observava com uma expressão monótona. Eu, não sei se podemos. Aine disse. Yukiko disse enquanto balançava a cabeça. Ana lata como eu finalmente a mim ficou farto. Ele gritou enquanto batia na parede com tanta força que acabou desabando, fazendo com que eles congelassem. Basta. Ele primeiro pegou as pontas de Pluck e Feodora enquanto segurava com tanta força antes de empurrá-los um para o outro. Ele logo disse a eles em um tom de voz ameaçador. Vocês dois se curem. Vocês já se machucaram novamente e se eu ouvir qualquer um de vocês brigando de novo, eu mesmo mato vocês dois. Não o garoto da espada ou a garota do gelo. Meu. Feodora apenas engoliu em seco quando voltou ao normal. Sim, senhor. Pluck gemeu ao dizer, sim, senhor.
Bom agora sacudir. Pluck e Feodora apertaram as mãos imediatamente e disseram, sinto muito por minhas ações, assumo total responsabilidade. Idiota. Feodora disse enquanto fingia tossir. Pluck murmurou de volta, cadela de gelo. O que é que foi isso? Yami disse com um olhar que os fez suar. Nada, senhor. Pluck e Feodora gritaram. Bom, agora vá. Yami gritou enquanto jogava os dois para fora, causando um acidente. Yami logo agarrou a cabeça de Asta e Noelle enquanto dizia enquanto a pequena senhorita se acomodava na cabeça de Pris novamente. Quanto a vocês dois, estão fazendo muito barulho e bagunça. É tarde demais para qualquer uma de suas bobagens. Se desculpe, senhor. Asta e Noelle disseram. Yami logo respirou fundo. Tudo bem, agora que isso acabou, é melhor vocês ouvirem. Se esses caras eram da realeza ou nobres ou não, não importa. Embora por enquanto, vamos deixar o departamento de investigação cuida disso e espera pelo relatório. Ele logo sorriu. Eu tenho boas notícias. Boas notícias? Asta disse. Que tipo de boas notícias? Karazu perguntou. Quer ouvir? Ele disse. Claro. Asta disse com entusiasmo. Yami logo riu. Suas ações na aldeia foram reconhecidas pelo próprio Rei Mago. O Rei Mago? Asta e Karazu exclamaram. Júlio? Pris disse um pouco chocada, embora continuasse cochilando. O que ele deu? Ele logo exibiu o que parecia ser uma estrela dourada que parecia tê-la animado um pouco. Você recebeu uma estrela. Ele disse. Uau, sério? Magna disse antes de aplaudir. Tudo bem. Sim, sim, sim. Os Triplas aplaudiram. Parabéns. Finhal disse. E o Kiko disse enquanto dava um tapinha nas costas de Pris. Você se saiu bem. Sim, isso é incrível. Asta aplaudiu. Eu não entendo. Karazu disse. Estou um pouco confuso. Prisma disse sem jeito. Sim, para que servem? Asta perguntou. Não fique animado quando não sabe o que são. Magna gritou na cara deles. As estrelas são uma das melhores partes de estar em um esquadrão dos Cavaleiros Mágicos. Aisling disse. Eles são concedidos pelo Rei Mago com base no nosso desempenho em campo. Para que servem exatamente? Prisma perguntou. Bem, é como uma honra. Vanessa esclareceu. Bem maldita. Karazu disse um pouco chocado. Não pensei que funcionaria assim. Uau, sério? Uma honra? Asta disse. Sim, é uma verdadeira honra. Magna disse colocando os braços em volta dos ombros de Asta e Karazu. É uma medalha de honra para nós, homens. E as mulheres também, não se esqueça. Noelle disse gesticulando para si mesma e para Pris. Uma verdadeira honra para homens e mulheres. Magna gritou. Boa defesa. Karazu disse sarcasticamente. Isso não é tudo. Vanessa disse, os esquadrões dos Cavaleiros Mágicos competem com o maior número de estrelas. O número de estrelas indica quanto trabalho uma equipe realizou. Finhal disse. Então, acho que você pode dizer que é um esforço de equipe. Entendi agora. Asta disse. Faz sentido. Karazu disse. Um pensamento logo veio a Yukiko. Agora que penso nisso, o Esquadrão Alvorecer Dourado tem o maior número de estrelas e está no topo. Eles me deixaram ver. 70 estrelas em seu currículo. 70 estrelas? Asta e Karazu gritaram. Bibime e Helena. Pris disse que apesar disso ela estava cochilando. E nós? Asta disse. Quantas estrelas nós temos? Bem, Aidan disse enquanto começava a esfregar o cotovelo. Yami logo soltou a estrela enquanto ela flutuava em direção ao que parecia ser uma paleta de madeira onde eles tinham visto um monte de estrelas negras. No momento em que a estrela dourada foi colocada sobre ela, ela parecia ter desaparecido preenchendo o espaço. Com isso temos um belo par de -30. Yami disse. Negativo. Asta e Noelle exclamaram. Você está brincando. Karazu gritou. Pris só conseguiu inclinar a cabeça enquanto soltava um gemido confuso. Estamos a apenas 100 metros da aurora dourada. Ele disse. É? Asta e Karazu gritaram. Por que estou aqui de novo? Noelle não pôde deixar de questionar. Isso significa, Asta disse antes de começar a bagunçar seu cabelo, vamos levar uma eternidade para alcançar e vencer Yuno. Droga. Yuno? Karazu disse. Certo, quase me esqueci daquele cara. Me pergunto como ele está. Eu sei que estou trocando cartas com ele há algum tempo, Pris pensou, mas eu realmente espero poder vê-lo novamente. Eu ficaria feliz. Antes que eu esqueça, Yami disse antes de jogar o que pareciam ser grandes sacos marrons para cada um deles. Aqui está o pagamento deste mês. Caralho. Karazu exclamou ao abrir o saco. Há tanto Yuli aqui. Sim, há pelo menos 20 mil aqui. Asta disse antes de receber outro saco de Yami. Para que serve isso? Para Feodora. Yami disse a ele. Dê a ela mais tarde, sim? Ele se virou para Adeline e disse. Certifique-se de que seu dono receba esta bolsa. Quack. Adeline disse enquanto segurava com facilidade, surpreendendo Karazu, Noelle e Asta. Uau! Esse pato é muito forte. Asta exclamou. Seriamente. Karazu acrescentou. O que ele alimentou para ela? Sim. Aisling aplaudiu. Vou comprar uma cela nova para Alan com esse dinheiro. Posso conseguir um livro novo, ou talvez até melhor, Aine disse antes que seus olhos brilhassem. Um novo instrumento. Bem, eu sei para que estou usando isso, Aidan disse antes de dar uma risada maligna. É hora de inventar alguns truques novos, muito à sua frente. Suas irmãs disseram, enquanto colocavam parte do dinheiro em seus chapéus. E o Kiko imediatamente disse a eles de forma repreensiva. Vocês querem dizer que vão salvar isso em um dia chuvoso? Sim, mãe. Eles disseram imediatamente, antes que os Triple rissem sozinhos. Karazu olhou para o Yuli enquanto segurava um pouco dele na palma da mão. Droga, isso é muito mais do que eu imaginava. Sachiko definitivamente vai ficar surpreso. Ele logo pensou, eu me pergunto o que devo fazer com isso? Para começar, Yami disse enquanto agarrava sua cabeça, parece que você e sua irmã precisam de um guarda-roupa novo. Karazu disse, um pouco chocado. Primeira coisa, vamos consertar isso. Ele disse a ele.
É? Karazu exclamou. E o Kiko disse encolhendo os ombros. Ele está certo, você sabe. Espere, eu posso fazer isso sozinho. Karazu argumentou. E Ami respondeu. Não, estamos escolhendo para você. Além disso, você disse que só esteve neste país por 2 anos, precisa de alguns especialistas para ajudá-lo. Ele não pôde deixar de gemer enquanto se esbofeteava. Que sorte minha. Isso tudo é apenas alguns trocados, se você me perguntar. Noelle disse. Asta não pôde deixar de parecer surpreso. Você é um idiota? Você poderia comprar pelo menos 10 anos de batatas com isso. Pode o quê? Ela disse. Batatas? Karazu disse, um pouco chocado. Sim, batatas. Asta disse. Ei, Pri, me apoia. Asta se virou para Pris ao ver que ela estava encostada em Adrien enquanto lutava para manter os olhos abertos. Ei, ele disse, percebendo o quão cansada ela parecia. Você está bem? Sim, sim. Pris respondeu. Estou com muito sono. Asta esfregou a nuca. Acho que foi muito intenso para uma primeira missão. Sem mencionar aquele truque que você fez para nos curar, deve ter realmente exigido muito de você. E já é bem tarde. Finhal disse. Talvez devêssemos encerrar a noite. Eu esperava que pudéssemos discutir onde comprar com você. Aislinn disse com um beicinho. Bem, tudo bem. Aine disse. Podemos conversar mais sobre isso amanhã. E Ami logo disse aos membros do seu esquadrão ao largar Karazu. Bem, acho que isso significa que você e eu podemos fazer compras pela manhã. E o Kiko acrescentou com um sorriso. E podemos muito bem trazer Sachiko também. Oba, Karazu disse sarcasticamente. Asta logo ajudou Pris a se levantar enquanto Adrien pegava a sacola de Yulis. Vou levá-la para o quarto dela. Ei, Karazu? Você se importaria de me ajudar? Claro, Karazu disse antes de ir para o outro lado. Eles logo ajudaram Pris a sair da sala enquanto se despediam. No entanto, no momento em que eles saíram do corredor, Asta logo sussurrou para os dois. Na verdade, há algo que Feu e eu precisamos conversar com vocês dois. Karazu e Pris não puderam deixar de parecer confusos quando Adrien inclinou a cabeça. Mais tarde, Pluck resmungou enquanto ajustava levemente suas bandagens quando estava saindo da biblioteca depois de pegar outro livro para seu estudo. Ele não pôde evitar, mas bateu a cabeça no livro. Ele disse em voz alta, aquela estúpida rainha do gelo, qual é o problema dela comigo? Ela está sempre começando alguma coisa. Não sei quem é pior, a vadia do gelo ou aquele Silva que ela defende. Talvez os dois. Ele logo cruzou os braços. Como Pris acabou fazendo amizade com ela. Inferno, até mesmo Asta e aquele cara Yuno. O que eles veem nela? Assim que ele disse isso, ele quase congelou e tropeçou quando viu Feodora não muito longe dele. Ele rapidamente se escondeu atrás do canto da parede no momento em que ela se virou em sua direção. Assim que viu que não havia ninguém ali, ela começou a seguir em uma determinada direção. Pluck logo percebeu que ela estava indo em direção ao quarto de Pris. O que ela está fazendo agora? Seu cérebro logo se lembrou de algo. Não. Outro não. Ele tirou o ban-oba de seu grimório e disse, eles não vão estragar meu sono de estudo esta noite. Ele logo seguiu Feodora em direção ao quarto, descobrindo que ela havia subido a escada e deixando-a um pouco aberta para deixar sair um pouco de ar. Pluck ficou na ponta dos pés em direção a ele, enquanto se preparava. No entanto, você está falando sério? Pluck ficou surpreso quando ouviu a voz de Karazu dentro da sala. Ele permitiu que sua espada desaparecesse antes de subir um pouco a escada para poder espiar. Ele viu que Karazu estava sentado no travesseiro da cama junto com Asta e agora Feodora, enquanto Pris estava encostado em um conjunto de travesseiros em sua cama. Isso realmente aconteceu? Karazu perguntou, um dia depois de chegarmos aqui? Sim. Asta acenou com a cabeça, foi muito estranho, mas Pris acabou de entrar em algum tipo de transe. Era como se ela fosse uma pessoa diferente. E por algum motivo, ela estava focada em Noelle. Karazu olhou para Pris enquanto ela ainda tentava ao máximo ficar acordada. Você realmente não se lembra disso? Pris apenas acenou com a cabeça. A última coisa que me lembro foi a mesma coisa que senti hoje cedo. Meu estômago estava doendo muito, como se estivesse se comendo. E então, estava simplesmente vazio. Os olhos de Pluck se arregalaram enquanto ele pensava, espere, ela tentou ir atrás de Silva? Por quê? Ainda não faz sentido. Ele ouviu Karazu dizer. Por que isso justificaria que você atacasse Noelle, ou pelo menos tentasse? Eu acho, Feodora logo disse. Pode ter algo a ver com aquela arma dela. Minha foice. Prisma disse confuso. Eu também estive pensando sobre isso, na verdade. Asta disse. O que vocês dois estão dizendo? Karazu perguntou. Aquela foice, pelo que vimos desde o primeiro dia em que ela pegou o grimório, ela pode absorver magia. Feodora disse. Quanto aonde isso vai, ainda é um mistério. Mas Asta e eu, e na verdade Yuno também achamos isso com base em sua última carta, só pode demorar até certo ponto. Tirar de uma pessoa. E com base no quão forte Noelle é e naquele feitiço que ela fez acidentalmente, Asta logo disse enquanto pensava. No momento em que Pris tentou pegá-lo, o tiro saiu pela culatra. Os olhos de Pluck se arregalaram em choque e horror quando viu Karazu pensar um pouco. Então isso explica porque sua própria arma queimou. Ele disse. Essas chamas, Pris disse olhando para suas mãos. Foi realmente da magia de Noelle? Eu não entendo muito bem, mas Feodora disse Yuno e eu temos conversado sobre isso. E é a única coisa em que conseguimos pensar. Pluck mordeu o lábio enquanto cerrava o punho mentalmente naquele momento em que se lembrou de quando acusou falsamente Noelle de ferir Pris e Asta, Feodora e Karazu a apoiaram. Ele não disse uma palavra enquanto saltava e voltava com as mãos nos bolsos. E aqui eu pensei que o Sliva foi a causa de ferir o Prisma. Pluck o pensamento. Um amigo, acabei sendo. Ele estava pronto para sair, no entanto. Então, Karazu logo disse, presumo que essa não foi a única razão pela qual você me pediu para vir aqui, e...
Você disse. Você queria me perguntar uma coisa? Prisma perguntou. Bem, Asta disse. Achamos que seria melhor perguntarmos a você sobre isso primeiro, mas eu estava pensando que deveríamos contar ao capitão e a mim sobre isso. Pluck quase caiu da escada com isso, embora tenha conseguido se equilibrar. Ele logo ouviu Asta acrescentar. Talvez ele saiba o que está acontecendo. Agora ele diz isso, Feodora logo disse. Mas eu acho que é uma má ideia. E não é mais apenas com o cavaleiro mágico desonesto que estou preocupada. Pluck sussurrou para si mesmo, apenas chocado. Contar a Yami? Em outras palavras, você quer nossa opinião? Karazu disse. Sim, basicamente. Asta disse. Ah, Pris disse emocionado. Vocês? Olha, só estou dizendo, Feodora logo disse a eles. Há algo sobre isso que não me cai bem. Tudo isso vocês estão guardando um segredo, eu entendo, mas... Ela bagunçou o cabelo, como ela gemeu. Droga, eu simplesmente não consigo definir o que é. Feu, estamos com esses caras há quase um mês. Asta disse. Podemos confiar neles. Talvez você possa, mas eu não posso. Feodora disse enquanto começava a andar. Posso descartar a família Barbados, mas sem ofensa, seu amigo de infância não está facilitando as coisas para mim. O queixo de Pluck caiu ligeiramente com isso, foi você quem começou. Ele pensou. Por que você diz isso? Prisma perguntou. Digamos apenas que odeio pessoas que usam máscaras. Feodora disse. Pluck não pôde deixar de parecer confuso, mas notou a expressão em seu rosto quando seu tom mudou. Ele percebeu que a expressão dela parecia perturbada e cheia de tristeza também. De jeito nenhum. Ela é igual a mim, em certo sentido. Então você suspeita de alguém aqui? Karazu perguntou. Não é Yami, é? Asta disse, um pouco chocado. Feodora se encolheu com isso antes de Pluck perceber que sua mão tremia um pouco. Não tenho certeza. O que ele disse antes? Ela suspirou, de qualquer forma, não importa. Só acho que temos que ter cuidado. Karazu logo olhou para Pris. Tudo bem, vamos ouvir. Quais são seus pensamentos? Pris sentou-se um pouco enquanto bocejava. Eu, realmente aprecio vocês me perguntarem sobre isso. Sério. Mas, minha opinião honesta sobre isso. Eu não quero guardar segredos de ninguém. Ela disse a eles com um pequeno sorriso. Eu, quero falar sobre isso. Eles olharam para ela um pouco surpresos, até Pluck parecia chocado. Realmente? Asta perguntou. Você está realmente bem com isso? Pris acenou com a cabeça enquanto se recostava nos travesseiros. Eu sei que não faz muito tempo que viemos aqui. E a mim é muito estranho para um humano, mas posso dizer que ele é um bom homem. É estranho, mas, de certa forma, ele me lembra meu pai. E, ela bocejou. Acho que é melhor assim. E não sei. Talvez ele possa ajudar com o que quer que esteja acontecendo comigo. Com isso ela fechou os olhos e finalmente adormeceu. Um pequeno espírito feito de areia logo apareceu e se acomodou bem ao lado de Prisma, dando-lhe um sonho agradável. Os três se entreolharam enquanto suspiravam. Acho que é isso então. Karazu disse enquanto se levantava. Já é hora de nos deitarmos, você não acha? Feodora suspirou. Eu não gosto disso, mas... se é o que ela acha que é melhor. Não posso exatamente dar errado. É hora de ir para a cama. Pluck em um instante começou a deslizar para baixo enquanto se escondia rapidamente. Karazu e Feodora desceram a escada, embora Feodora tenha notado que Asta não estava atrás deles. Ei, Gundum! Ela gritou, você vem? Acho que vou ficar aqui esta noite. Asta disse a ela, só para lhe fazer companhia, você sabe. Feodora suspirou, tudo bem, vejo você de manhã. Com isso, Asta fechou a porta enquanto Feodora e Karazu saíam. Assim que eles desapareceram no corredor, Pluck saiu de seu esconderijo enquanto olhava para a porta do quarto de Pris. Eu julguei esses caras muito rapidamente. Pluck disse, sem poder deixar de sorrir. Eles parecem se importar com Pri conforme demonstram. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.